Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 141. Depois de retornar ao rancho e levar 2 barris de sorveira com eles, Scott e sua matilha trouxeram os 2 vampiros, John e Karen, e seguiram em direção à mansão de Victor pela floresta. À medida que se aproximavam do destino, o bando emergiu da fileira de árvores e olhou para a mansão de longe. Scott se virou para Deaton. Doutor, rápido, faça sua mágica antes que Victor sinta Karen e John e comece a se perguntar por que eles pararam aqui. Deaton assentiu e deu um passo à frente, com as mãos estendidas. As cinzas de um dos barris se ergueram no ar, rodopiando como poeira negra. Sua telecinese as guiou em um amplo arco, formando um círculo perfeito e ininterrupto ao redor do perímetro da mansão. Está feito, disse Deaton calmamente. Scott disse, continue reforçando. Se ele tentar se soltar, não deixe. Deaton assentiu com a expressão concentrada. Não se preocupe. Ele não vai a lugar nenhum. No momento em que a barreira se completou, Victor sentiu. Ele não estava com medo, já havia recuperado todo o seu poder, mas não gostava de ficar preso como um animal. Tentou se teletransportar através de uma porta dos fundos, mas a barreira o rejeitou, jogando de volta com um choque violento. Xingando, tentou abrir caminho através das cinzas da montanha com força bruta, mas cada vez que a barreira enfraquecia, Deaton a reforçava instantaneamente. Percebendo que não conseguiria quebrar a barreira, Victor rosnou, mostrando as presas. Tudo bem. Se eles querem briga, eu dou uma. Ele está tentando passar, Deaton informou ao bando. Mas eu não vou deixar. Com a barreira retida, Scott e sua matilha se aproximaram da mansão e pararam na porta da frente. Lá dentro, Victor reuniu seus generais restantes, Harris, Frank, Sam, Olivia e William. Estamos sitiados, anunciou Victor, com a voz carregada de desdém. Uma matilha de vira-latas acha que pode me prender na minha própria casa. Vamos lembrá-los porque os vampiros reinavam na noite muito antes de sua espécie rastejar para fora da terra. Frank estava com medo, mas não ousava demonstrar. Manteve o rosto impassível, escondendo o medo que o consumia por dentro. Olivia e Sam, por outro lado, fervilhavam de expectativa, ansiosos para provar seu valor a Victor. Enquanto isso, William Bell exibia um sorriso torto e maníaco, já fantasiando sobre derramar o sangue daqueles com olhos brilhantes. O olhar de Harry se voltou para a porta dos fundos, sua mente já calculando rotas de fuga. Ele não tinha intenção de morrer naquela noite nem por Victor, e certamente nem por mais ninguém. Então Victor os conduziu até a entrada principal para encontrar o inimigo, mas no momento em que Victor pôs os olhos em Scott, algo primitivo se retorceu em suas entranhas. Pela primeira vez em sua vida ancestral e imortal, ele sentiu medo. Não apenas inquietação, medo verdadeiro e instintivo. Havia algo em Scott que o aterrorizava, algo primitivo e incompreensível. Que tipo de monstro é esse? Pensou. E não só ele. Eu também consigo sentir a força do resto da matilha. Enquanto isso, Karen e John, ainda paralisados no chão pelo veneno de Lydia, olhavam para Victor com olhos tensos. Esse senhor, ajude-nos, Karen implorou fracamente. Victor olhou para eles com desgosto. Lixo, vocês não só falharam em capturar uma garotinha, como foram pegos e levaram o inimigo direto para nós. Scott se virou para Chris e Vitória. Vão em frente. Absorvam os poderes deles. Eles são inúteis agora. Os lábios de Vitória se curvaram em um sorriso cruel, enquanto ela se ajoelhava ao lado de Karen. Suas garras cravaram-se no peito da vampira e ao absorver os poderes de Karen, sua aparência começou a mudar. Seu rosto recuperando a juventude até que ela parecesse ter 20 e poucos anos novamente. Os olhos de Alison se arregalaram de surpresa. Mãe? Você parece com você quando eu era criança. É meio surreal. Stiles, que estava por perto, pescou algumas vezes antes de dizer sem pensar, nossa, eu não esperava que você fosse tão bonita quando era jovem. Vitória virou a cabeça lentamente e lançou-lhe um olhar penetrante. O que você acabou de dizer, Stiles? Stiles imediatamente deu um passo para trás e cobriu a virilha de forma protetora. Eu disse que você é linda. Só isso, só um elogio. Antes que ele pudesse se recuperar completamente, Malia lhe lançou um sorriso perigoso. Então, você acha a Vitória atraente, hein? Stiles gemeu. Ah, vamos lá, uma mulher de cada vez, por favor. Naquele momento, Chris, que tinha acabado de absorver os poderes de John e recuperado sua juventude, caminhou até Stiles e colocou uma mão firme em seu ombro. Stiles, disse ele com uma voz calma e séria. Bem quando eu estava começando a me acostumar com você namorando a minha filha. Agora você está de olho na minha esposa? Acho que precisamos ter outra longa conversa. Stiles ergueu as 2 mãos em sinal de rendição. Eu só estava elogiando ela. Droga, eu realmente preciso aprender a hora de calar a boca. O bando inteiro caiu na gargalhada. Stiles olhou para todos aqueles rostos sorridentes e murmurou. Odeio todos vocês. Depois disso, Scott caminhou até os 2 vampiros inconscientes. Sem hesitar, levantou a mão e incinerou Karen e John com um jato de fogo, reduzindo-os a cinzas. Manipulação de fogo. Victor olhou em choque para as chamas dançando na palma da mão de Scott. Que tipo de monstro você é, garoto? Eu já lutei contra cães do inferno antes, e tenho certeza de que você não é um. Então, o que você é? Scott deu um sorriso irônico. Você vai descobrir em breve. Então, a Giza, de pé ao lado de Noah, deu um passo à frente com um sorriso. E aí, Victor? Faz tempo que não nos vemos. Como foi passar mais de 200 anos trancado dentro do Nemeton? Victor encarou a Giza por um longo momento. Então a reconheceu. Sua expressão se contorceu de raiva. É você, sua vadia. Ele rosnou. Você ainda está viva? Não importa. Vou me certificar de matar você e todos os vira-latas que você trouxer esta noite. A Giza sorriu calmamente.
Você não está enganando ninguém além de si mesmo, Victor. Eu reconheço essa expressão no seu rosto. É a mesma que você tinha antes de ser selado, tantos anos atrás. Eu consigo sentir isso em você agora, o desespero, a frustração. Mas o mais importante, seus olhos brilharam. Eu consigo sentir o seu medo. Você tem medo do Scott. Victor caiu na gargalhada, selvagem e descontrolada. Medo? Acha que tenho medo de alguma criança? Você deve ter ficado senil, a Giza. Eu já vivi mais de 1000 anos. Já matei criaturas muito mais poderosas que esse vira-lata. E hoje à noite vou me banquetear com o sangue dele, e o sangue de toda a sua matilha. A Giza apenas balançou a cabeça. Como eu disse, você não está enganando ninguém. Scott deu um passo à frente, sorrindo. Ei, velho otário. Pode parar com essa farsa agora. Você sabe que somos metamorfos, né? Sentimos o cheiro do medo. Steele sorriu enquanto voltava seu olhar para Harris. Ei, Sr. Harris, disse ele com um sorriso travesso. Adivinha quem vai lidar com você hoje à noite? É isso mesmo. Eu. Feliz? Harris estreitou os olhos para Steele, sua mente acelerada. Se eu conseguir capturar aquele idiota do Stilinski, talvez eu possa usá-lo para escapar de Beacon Hills. Não quero acabar como John e a Karen. Enquanto isso, os olhos de Noah se fixaram em um dos vampiros parados perto de Victor. Então, aí está você, Daryl. Estávamos procurando por você em Beacon Hills. Stiles olhou para o pai. Você o conhece? Noah assentiu sombriamente. O nome dele é William Bell, um terrorista que escapou da casa Aishin há menos de um mês. Ele alegou ter visto crianças com olhos brilhantes, e depois explodiu um ônibus escolar. Parrish deu um passo à frente. Então, o que fazemos com ele, xerife? O FBI já está no nosso encalço. Não podemos simplesmente matá-lo, queimar o corpo e dizer que ele escapou. Rafael disse, é fácil. Basta matá-lo e dizer que precisava fazer isso no relatório. Depois de levar o corpo para o necrotério para uma autópsia, você pode cremá-lo. Simples. William olhou para todos, furioso. Eu ainda estou vivo, seus porcos. Consigo ouvir vocês. Noah deu um sorriso irônico. Você não vai viver por muito tempo. Steele se virou para ele, fingindo surpresa. Droga, pai, eu não sabia que você tinha esse lado. O rosto de Noé endureceu. Ele matou crianças, filho. Eu não tenho piedade de monstros como ele. Scott deu um passo à frente, com a voz firme e autoritária. Certo, vamos acabar com isso. Eu vou lutar contra o Victor. Quem vai entrar na barreira comigo para lidar com o resto? Derek estalou os dedos e acenou na direção de Frank. Eu o peguei. Temos assuntos inacabados. Stiles apontou para Harris com um sorriso maligno. Deixe nosso querido e velho professor comigo. Noah olhou diretamente para William. Eu mesmo vou levá-lo. Malia se espreguiçou e estalou o pescoço. Deixe a mulher comigo. Estou louca para brigar. Chris deu um passo à frente, com os olhos fixos no quinto vampiro ao lado de Victor. Sam, então é isso que você se tornou? Você costumava me ajudar a proteger vidas inocentes. Agora você se alimenta delas? A expressão de Sam se obscureceu. Não me dê sermão, senhor. O senhor também é um monstro. E além disso, eu fui criado para ser caçador. O senhor desistiu de nós. Você me dispensou e aos outros. O que eu deveria fazer? Chris balançou a cabeça. Eu te dei dinheiro suficiente. Você poderia ter se juntado a outra família de caçadores, ou deixado a vida de caçador para trás, encontrado uma esposa, tido uma família. Qualquer coisa menos isso. A voz de Sam era fria. Agora é tarde demais, senhor. Chris suspirou profundamente. Sim, é. Então deixe-me te acompanhar. Capítulo 142. Do lado de fora da mansão de Victor, Scott estava pronto para lutar contra o vampiro ancestral. Assim que ele deu um passo à frente, Melissa disse, você não vai entrar aí antes de se transformar, Scott. Você me prometeu que tomaria cuidado. Scott olhou para ela e disse, mãe, ele não é tão forte assim. Melissa, com a preocupação estampada no rosto, respondeu, você me prometeu. Scott suspirou. Ok. Vou me transformar e terei cuidado. Não se preocupe. Ele tirou a roupa, ficando apenas de cueca, e a entregou para Alison. Querida, segura isso para mim, por favor? Alison sorriu enquanto pegava as roupas. Vá buscá-lo e tome cuidado. Scott assentiu, virou-se para Victor e começou a se transformar. Sua forma mudou rapidamente, seu corpo expandindo-se para um lobisomem imponente de 3 metros de altura. Pelos negros cobriam seu corpo musculoso, seus olhos brilhavam vermelhos, garras afiadas brotavam de suas mãos e uma cauda balançava atrás dele. Então Scott soltou um rosnado baixo, profundo e poderoso. Victor o encarou, surpreso. Em sua longa vida, vira lobisomens e metamorfos com formas monstruosas como a de Scott. Mas o que o enervava não era a forma, mas a sensação avassaladora que sentia de Scott. Este era forte, mais forte do que qualquer coisa com que Victor já lutara. Scott caminhou em direção à barreira de sorveira e passou por ela como se ela nem estivesse ali. Ao ver isso, Victor deu um passo cauteloso para trás, com a confusão estampada em seu rosto. Você, o freixo da montanha, murmurou Victor. O que está acontecendo? Como você conseguiu passar por ele como se ele não existisse? Você não deveria conseguir fazer isso. Scott apenas sorriu para o vampiro atordoado. E antes que Victor pudesse reagir, Scott avançou e o socou com tanta força que ele voou para trás, em direção à mansão, quebrando uma parede. Lascas e pedras explodiram ao seu redor. Doutor, Scott chamou sem olhar para trás. Faça outra barreira. Só para mim e Victor. Não quero que ele use seu teletransporte de sombra para atacar Derek e os outros furtivamente.
Do lado de fora da barreira, Deaton assentiu. Levantando as mãos, as cinzas da montanha se ergueram do barril, dançaram no ar e formaram um anel perfeito, encerrando apenas Scott e Victor dentro da mansão. Os outros 5 vampiros estavam agora presos entre a primeira e a segunda barreiras. Scott entrou na mansão com um enorme lustre bruxuleante no alto. A luz fraca lançava sombras sinistras nas paredes. Victor se levantou dos escombros, limpando o pó de pedra do traje. Seus olhos vermelhos ardiam de raiva. Você vai pagar por isso, garoto, ele rosnou. Os lábios de Scott se curvaram em um sorriso irônico. Vamos lá, me mostre do que você é capaz. Me mostre o quão forte um vampiro ancestral realmente é. Victor rosnou e desapareceu nas sombras. Mas Scott não se moveu. Ficou parado, de olhos fechados, e então sentiu o perigo atrás de si. Victor emergiu da escuridão, com as garras estendidas, apenas para a mão de Scott se virar e agarrá-lo pelo pescoço no ar. Os olhos do vampiro se arregalaram em choque quando Scott o levantou do chão com facilidade e o jogou no chão, criando uma cratera abaixo deles. Scott olhou para ele com desdém. É só isso que você tem? Qual é? Você é um vampiro ancestral, não é? Me mostre algo especial. Victor emergiu da cratera, sua fúria transbordando. Quer algo especial? Então deixe-me mostrar algo especial. Ele rugiu. Seu corpo começou a se contorcer, ossos quebrando, asas saindo de suas costas, a pele ficando cinza couro e as presas se alongando. Uma criatura monstruosa, parecida com um morcego, emergiu com mais de 3 metros de altura, gritando de raiva. O sorriso de Scott se alargou. É disso que estou falando. Vamos ver como você lida com isso agora, seu vira-lata idiota. Victor rugiu enquanto investia novamente. Scott não se esquivou. Enfrentou-o de frente. A colisão abalou os alicerces da mansão. Ondas de choque percorreram o ar, estilhaçando janelas e lascando madeira. As garras de Victor arranharam o peito de Scott, mas não conseguiram perfurar sua pele. O corpo de lobisomem de Scott, coberto de pelos negros como a noite, era como uma armadura impenetrável. Os olhos de Victor se arregalaram. Impossível. Scott deu um soco na barriga de Victor, levantando-o do chão e jogando-o contra um pilar de pedra. Poeira e detrito se espalharam pelo ar. Victor se levantou e atacou novamente, mais rápido do que antes, furioso e desesperado. Teletransportou-se pela sala, golpeando de diferentes ângulos, mergulhando do teto como um predador, mas nada adiantou. Scott suportou tudo, repelindo os ataques mais fortes do vampiro como se fossem picadas de mosquito. Victor tentou controle mental em seguida. Ele olhou para Scott, sua voz transbordando poder ancestral. Ajoelhe-se. Scott deu um sorriso irônico. Ah, você está tentando me obrigar? Ele balançou a cabeça. Infelizmente para você não funciona comigo. Rosnando de raiva, Victor convocou uma lança feita de seu próprio sangue, afiada e mortal. Ele a arremessou contra o peito de Scott. Scott se abaixou e cravou o punho na barriga de Victor novamente, a força o erguendo do chão. O vampiro ofegou, tossindo sangue. Mas o sangue flutuou no ar, transformando-se em 2 lâminas afiadas que dispararam em direção ao pescoço de Scott. Scott desviou de uma lâmina, pegou outra na mão e a esmagou sem esforço. A lâmina da qual ele havia se esquivado antes circulou em direção às suas costas, mas Scott nem se deu ao trabalho de se mexer. Deixou que o atingisse. O fio afiado não conseguiu perfurar sua pele. Você vai precisar de mais do que isso, Scott rosnou. Victor rosnou e liberou seu movimento mais perigoso até então. Seu sangue virou névoa, girando pela sala. Se eu não conseguir penetrar sua pele grossa, Victor sussurrou, sorrindo cruelmente. Então eu te mato por dentro. A névoa de sangue avançou em direção a Scott, com tentáculos serpenteando em direção à sua boca e nariz, qualquer abertura para invadir seu corpo. Scott exalou divertido. Então todo seu corpo explodiu em chamas. O fogo rugiu, engolfando-o no inferno rodopiante. A névoa de sangue crepitou, evaporando antes mesmo de tocá-lo. Victor cambaleou para trás, sua confiança destruída. O que é você? Ele murmurou em choque e medo. A voz profunda e bestial de Scott ecoou pela sala. Eu sou aquilo que monstros como você temem. Assim que a névoa de sangue se dissipou, Scott apagou as chamas em seu corpo e disse, se você tem mais habilidades, agora é a hora de usá-las. Estou ficando entediado e acredite, você realmente não quer que isso aconteça. Os lábios de Victor se curvaram em um rosnado. Eu sobrevivi por mais de 1000 anos. Não vou sucumbir a um vira-lata gigante. Mas Scott conseguia sentir o cheiro, o medo, o desespero. Victor investiu novamente, sangue cobrindo sua mão direita enquanto ela se alongava em uma arma de lâmina forjada a partir de sangue endurecido. Com sua lâmina forjada em sangue, ele cortou em direção à garganta de Scott. Scott ativou sua nova habilidade de trovão, cobrindo sua mão direita com eletricidade crepitante. Ele colidiu com a lâmina de Victor, evaporando instantaneamente a arma de sangue e enviando uma onda de eletricidade pelo corpo de Victor, deixando-o em convulsão no chão. Scott olhou para ele e disse, você era forte, o mais forte que já enfrentei, sinceramente. Quando soube que havia um vampiro ancestral na cidade, fiquei animado. Mas sua força me decepcionou, Victor. Victor voltou à sua forma humana e tentou rastejar para longe, mas Scott colocou um pé pesado em suas costas, prendendo-o no chão. Chega de jogos. Com um golpe brutal, Scott arrancou o braço esquerdo de Victor. Sangue espirrou no chão, e Victor uivou de agonia. Então, sem hesitar, Scott arrancou o braço direito. Depois a perna esquerda e, por fim, a perna direita. Victor jazia ali mutilado e sangrando, olhando para a fera imponente que o cercava. Depois de mais de 1000 anos de vida, o que ele mais temia era a morte. E agora, ela estava ali. Ele se arrependeu de não ter fugido de Beacon Hills no momento em que recuperou sua liberdade.
Olhando para Scott, ele implorou, misericórdia, por favor. Os olhos vermelhos e brilhantes de Scott se estreitaram. Não há misericórdia para monstros como você, sugador de sangue. Ele se agachou, ergueu um punho enorme e o acertou no rosto de Victor. De novo. E de novo. Até que o rosto do vampiro ancião ficou destroçado e ele finalmente caiu inconsciente. Então Scott inseriu suas garras na nuca de Victor, mergulhando em suas memórias e absorvendo seus poderes. Quando terminou, Scott se levantou com os olhos ardendo de raiva. Ele vira tudo o que Victor fizera ao longo dos séculos, massacrar pessoas não por fome, mas por diversão. Ele era um monstro, um verdadeiro mal. Scott levantou o pé e pisou na cabeça de Victor, esmagando-a como um melão. Depois, levantou a mão e queimou o corpo até virar cinzas. Depois, ele retornou à sua forma humana e fechou os olhos, concentrando-se e sentindo as novas habilidades que havia adquirido. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e pensou consigo mesmo. Ganhei uma habilidade de controle de sangue. Agora posso controlar meu sangue como Victor. Também ganhei uma habilidade de manipulação mental. E o mais importante, minha habilidade de sombra ficou mais forte. Para teletransporte de longa distância, agora posso viajar 500 metros em vez de apenas 100, e o tempo de recarga é de apenas 30 segundos. Quanto a distâncias curtas, não preciso mais de tempo de recarga. E parece que ganhei uma nova habilidade também. Scott se concentrou, e logo a escuridão começou a se acumular ao seu redor. Ele sentia que podia controlá-la, mas sabia que precisaria treinar para dominá-la completamente. Mas essa não era a habilidade que ele acabará de adquirir. Ele acenou com a mão, e um portal se formou na escuridão. Do outro lado do portal ficava a Casa do Lago, no rancho. Scott atravessou-a e apareceu em frente à Casa do Lago. Ele riu e disse, legal, vamos chamar essa habilidade de Portal das Sombras. Preciso testar até onde consigo me teletransportar com ela, mas tenho certeza de que consigo pelo menos ir a qualquer lugar dentro de Beacon Hills. Agora vamos ver se consigo usá-la de novo. Scott tentou, mas não conseguiu ativar o portal novamente e pensou consigo mesmo. Ele tem um tempo de espera. Tudo bem, vamos tomar um banho rápido e tentar de novo. Enquanto caminhava para a Casa do Lago, ele de repente ouviu a voz de Allison dentro de sua cabeça. Scott, como você chegou em casa? Posso sentir através do nosso vínculo de matilha que você está na Casa do Lago agora. Scott respondeu telepaticamente. Ganhei uma nova habilidade. Te conto quando voltar. Enquanto tomava banho, Scott sentiu que poderia usar sua nova habilidade novamente. Então o tempo de recarga do Portal das Sombras é de cerca de 5 minutos, pensou ele. Isso é ótimo. Depois de terminar o banho e se vestir, ele usou sua nova habilidade novamente. A escuridão o envolveu e com um aceno de mão, ele abriu um portal para a frente da mansão de Victor e atravessou. Stiles viu Scott aparecer e veio correndo. Agarrou-o pelo colarinho, sacudiu e gritou. Você tem outra habilidade legal? Isso não é justo. Scott chutou Stiles para longe, fazendo-o cair no chão de um jeito engraçado e disse. Por que você e os outros ainda não lidaram com os vampiros? Stiles se levantou, se limpou e respondeu. Estávamos esperando você terminar sua luta. Scott revirou os olhos. Você não precisava fazer isso. Agora vá lidar com Harris. Tudo bem. Stiles caminhou em direção a Harris, resmungando e murmurando algo sobre como Scott sempre tem os poderes legais e como isso não é justo. Scott o ignorou e olhou para Chris, Noah, Malia e Derek. Estou bem, pessoal. Vão lidar com os vampiros. E lembrem-se, não os matemática. Ainda precisamos que eles chamem todos os vampiros menores aqui para que possamos eliminá-los de uma vez por todas. Eles assentiram e se moveram em direção aos oponentes. Melissa e Allison foram até Scott. Melissa perguntou, você está bem? Você não ingeriu o sangue do Victor nem nada, né? Scott balançou a cabeça. Estou bem, ele não era tão forte. E quanto à névoa de sangue dele, eu a queimei com meu fogo antes mesmo que chegasse perto de mim. Allison o beijou e sorriu. Fico feliz que você esteja bem. Sei o quão forte você é, mas saber que ele era um vampiro ancestral. Ainda fiquei um pouco preocupada. Scott abraçou Allison e olhou para Melissa. Estou bem, mãe. Vamos assistir ao resto das lutas. Capítulo 143. Depois de confirmar que Scott estava bem, Chris, Noah, Derek, Stiles e Malia passaram pela barreira, cada um de frente para seu oponente designado. Stiles sorriu maliciosamente para Harris. Bem, senhora Harris, disse ele, em tom de zombaria. A senhora adorava me dar detenção sempre que podia. Como é ser eu quem está detido agora? Harris franziu a testa, os pensamentos a mil. Não imaginei que alguém tão forte quanto o Victor fosse morto por aquele idiota do MC Call. Mas eu não sou idiota. Não vou morrer aqui. Vou pegar esse pirralho do Stilinski e usá-lo para escapar. Alimentado pelo desespero, Harris recorreu a todas as suas forças. Veias escuras se espalharam por seu rosto, seus olhos brilharam vermelhos, presas cresceram, e com um silvo, ele correu em direção a Stiles a toda velocidade. Para sua surpresa, conseguiu agarrar Stiles, passando um braço em volta de seu pescoço e ficando atrás dele com um sorriso triunfante. Harris não conseguia acreditar que tinha sido tão fácil. Um sorriso cruel se formou em seus lábios enquanto se virava para Noah, que se preparava para lutar contra William Barrow. Ei, xerife, gritou Harris. Se não quer que seu filho idiota morra, me ajude a escapar de Beacon Hills. Noah olhou para Harris com pena nos olhos, depois olhou para Stiles, que ainda estava sorrindo calmamente, e simplesmente balançou a cabeça antes de se virar para Barrow, ignorando Harris completamente. Harris franziu a testa confuso. Ei, que cara é essa? Você não se importa com o seu filho? Ou acha mesmo que eu não vou matá-lo? Noah respondeu sem nem olhar para ele. Você pode tentar. Harris se virou para Scott e o resto da matilha, apenas para encontrá-los o observando como se ele fosse um palhaço. O pânico tomou conta de seu peito. Ele olhou para Stiles e gritou. Stilinski,
Por que seu pai e seus amigos parecem não se importar com a sua vida? Stiles casualmente agarrou o braço de Harris, que segurava seu pescoço, e começou a apertar. Harris gritou de dor enquanto os ossos estalavam sob a pressão. Ele caiu de joelhos, tentando desesperadamente se livrar da mão de Stiles, mas não conseguiu. Olhando para ele, Stiles disse friamente: não é que eles não se importem comigo. É só que eles sabem que você é fraco demais para sequer me machucar. Então ele soltou Harris, apenas para imediatamente chutá-lo com tanta força que Harris voou para trás e bateu na barreira de sorveira, quicando de volta em direção a Stiles. Stiles o atingiu com um soco no rosto, quebrando suas presas e cravando-o no chão. Você é tão fraco. Olhando para a figura encolhida, Stiles disse: diga-me, Sr. Harris, por que o senhor se tornou um vampiro? Harris apenas ficou lá, olhando para ele em silêncio. Stiles deu de ombros. Bem, eu não me importo de qualquer maneira. Já que ainda precisamos de você vivo, você deveria tirar um cochilo. Com isso, ele deu um soco no rosto de Harris, mas Harris não desmaiou. Ele continuou encarando Stiles. Stiles sorriu desculpando-se. Foi mal. Eu não queria usar muita força e esmagar sua cabeça como uma melancia. Ele o atingiu novamente. Mesmo assim, Harris não desmaiou. Stiles se desculpou mais uma vez e continuou batendo nele, tomando cuidado para não usar muita força. Após cada soco, ele murmurava um pedido de desculpas e prometia: o próximo com certeza vai te nocautear. Por fim, o rosto de Harris ficou todo roxo e roxo, lágrimas escorriam pelo seu rosto e ele começou a soluçar. Por favor, me mate logo. Stiles franziu a testa e rosnou. Droga, não acredito que não consigo te nocautear. Certo. Hora de usar toda a minha força. Ele levantou o punho, agora acendendo com chamas. Sr. Harris, não me culpe se sua cabeça explodir. Ele balançou seu punho flamejante, mas parou a poucos centímetros do rosto de Harris. Stiles se levantou rindo baixinho. Tô brincando, deixa. Stiles interrompeu Isaac. Harris já desmaiou de medo. Ele até fez xixi nas calças. Stiles piscou, olhou para baixo e, de fato, Harris estava inconsciente e suas calças estavam encharcadas de urina. Lixo nojento. Stiles murmurou chutando para o lado. Então, ele invocou um de seus vagalumes e o usou para controlar Harris. Ao se juntar a Scott e ao resto da matilha, notou que Scott, Allison, Erika, Lydia e Melissa o encaravam com expressões estranhas. O quê? Perguntou Stiles. Por que vocês estão me olhando desse jeito? Melissa suspirou. Você precisa nos dar nojo toda vez que briga com alguém? O que você quer dizer? Perguntou Stiles, genuinamente confuso. Allison ergueu uma sobrancelha. Lembra daquele cara do cavalo? O que ele era mesmo? Erika entrou na conversa. Nukelave. Certo. Você o fez vomitar e se defecar, disse Allison. E agora o Harry se urinou. Acho que cansei de ver vocês brigando. Stiles ergueu as mãos defensivamente. Ei. Aquele negócio do cara do cavalo foi um acidente. E o Harry só tem um coração fraco. Ele estava com tanto medo que se urinou, não é minha culpa. Scott e o resto do bando ignoraram e se viraram para assistir às outras lutas. Stiles olhou em volta e murmurou: gente, foi só um acidente mesmo, gente? Alô? Scott suspirou. Certo, Stiles, nós acreditamos em você. Agora vá ler as memórias de Harris e veja quantos vampiros inferiores ele transformou. Stiles assentiu e caminhou até Harris, resmungando baixinho. As outras lutas não duraram muito. Malia, Chris, Derek e Noah nocautearam rapidamente seus oponentes e leram suas memórias. Então Stiles usou seus vagalumes para assumir o controle dos vampiros derrotados. Vitória perguntou: então, com quantos vampiros menores ainda temos que lidar? Stiles respondeu: de acordo com as memórias de Harris, havia originalmente 50 vampiros menores. Matamos os 20 que eu estava controlando hoje, mais 5 que já tínhamos eliminado antes, e os 10 que Derek matou, o que totaliza 35 mortos. Isso deixa 15 ainda vivos. E 10 deles foram transformados por Harris. Malia acrescentou: a mulher com quem lutei tinha 5. Chris disse: Sam não transformou ninguém. Noah assentiu: Battle também não. Derek acrescentou: Frank tinha 10, mas eu já os matei. Scott assentiu: certo. Stiles, acorde Harris e a mulher. Diga a eles para chamarem os vampiros inferiores aqui. Tio Noah, Deaton, papai, vão em frente e absorvam os poderes dos outros 3. Noah, Deaton e Rafael assentiram. Mas, assim que se viraram para absorver os poderes, Stiles olhou para o pai e perguntou: ei pai, como você vai explicar que de repente parece mais jovem no trabalho amanhã? Noah deu de ombros. Provavelmente vou tirar uma semana de folga. Depois volto e deixo cada um dar a sua própria explicação. Provavelmente vão achar que só fiz alguma plástica. Stiles riu baixinho. Não é uma má ideia. Então Noah olhou para Giza e disse: Victor está morto agora, então não há mais com o que se preocupar. Já que estou tirando uma semana de folga, que tal viajarmos para algum lugar, a Giza? A Giza sorriu. Claro, mas ainda não consigo acreditar que Victor morreu daquele jeito. Scott deu de ombros. Na verdade, ele não era tão forte assim. A Giza balançou a cabeça. Não, ele era muito forte. Eu sei porque já lutei com ele antes. É que você e até sua matilha são terrivelmente fortes. Fico feliz que vocês sejam os mocinhos. Scott sorriu e se virou para Stiles. Vamos lá, cara. Vamos acabar logo com isso. Estou morrendo de fome e quero ir para casa. Stiles assentiu e acordou Harris e Olivia, ordenando que invocassem seus vampiros menores. Enquanto isso, Noah, Rafael e Deaton absorveram os poderes dos 3 vampiros, ficando mais jovens no processo. Scott então matou os 3 vampiros e queimou os corpos de Frank e Sam, deixando o corpo de William Barrow para Noah lidar. A matilha aguardou a chegada dos vampiros inferiores restantes. Enquanto esperavam, Cora olhou para Scott e perguntou: a propósito, você leu as memórias do Victor? Os olhos de Scott escureceram.
Vitor era um monstro sádico. Passou 1000 anos tratando humanos como brinquedos. Não se alimentava por fome, mas por diversão. Chegava a uma aldeia, massacrava todos e transformava algumas pobres almas em vampiros só para assistir ao caos. Quando caçadores ou outros seres sobrenaturais se aproximavam, ele desaparecia, deixando seus vampiros para trás, para morrerem. Depois, seguia para a próxima aldeia e repetia o ciclo. Era assim que a vida dele era, massacrando aldeia após aldeia, espalhando o caos por 1000 anos. Ele fez uma pausa, balançando a cabeça. Mas há mais de 2 séculos, ele irritou uma poderosa família Dhampir e teve que fugir da Europa. Acho que foi por isso que ele apareceu aqui há 200 anos. Espere, disse Lydia, franzindo a testa. O que é um Dhampir? Chris respondeu, híbridos meio humanos, meio vampiros. Tem os pontos fortes de um vampiro, nenhuma fraqueza à luz solar e controle total sobre sua sede de sangue. Eles odeiam vampiros, especialmente aqueles que caçam humanos por diversão. Se Victor cruzou com uma família Dhampir, ele teve sorte de ter escapado com vida. Aiden perguntou, eles são mesmo tão fortes? Fortes o suficiente para que até o Victor tivesse medo deles? Vitória assentiu. Sim, eles são especialistas em caçar vampiros. Eles têm armas feitas especificamente para matá-los, além de venenos e poções que funcionam contra todos os tipos de vampiros. Kira se virou para Giza. Eram os caçadores que você mencionou que lutaram contra Victor 200 anos atrás com você? Aqueles com armas das quais ele tinha medo? A Giza balançou a cabeça. Não, aqueles não eram Dhampirs. Eram mais como druidas, seres sobrenaturais que podiam se aprimorar com magia. Quanto às armas, não sei se as fabricaram ou as obtiveram de outro lugar. Boyd perguntou. Os Dhampirs também caçam lobisomens? Chris balançou a cabeça. Normalmente não. Lobisomens também odeiam vampiros, então os Dhampirs os veem mais como aliados do que como inimigos. Pelo menos foi o que eu li. Mas ninguém ouve falar deles há séculos. Enquanto conversavam, os 15 vampiros restantes chegaram. Harris e Olivia, sob o controle de Styles, os reuniram. Deaton prendeu o grupo em uma barreira, e a matilha derrotou Harris, Olivia e os 15 vampiros inferiores. Eles absorveram seus poderes, e Styles, Scott e Parrish queimaram seus corpos até virarem cinzas. Com tudo pronto, Scott usou sua habilidade Portal das Sombras e abriu um portal de volta para o rancho. A matilha atravessou deixando Noah, Parrish e Rafael para trás para lidar com o corpo de William Barrow e a mansão em ruínas. Capítulo 144. No dia seguinte, após lidar com os vampiros, Scott e todo o seu bando se reuniram no rancho à noite. O cheiro de carne grelhada vinha do quintal do galpão, enchendo o ar com calor e conforto. Scott estava na varanda, observando seus amigos e familiares se movimentarem pelo rancho, rindo, conversando e desfrutando da paz pela qual lutavam. Alison se encostou em seu ombro, com a mão entrelaçada na dele. Às vezes eu esqueço o quão bom é viver normalmente, ela sussurrou. Scott sorriu. Igualmente. É bom relaxar e não nos preocuparmos com qual maluco teremos que matar em seguida, antes que eles assassinem pessoas inocentes. Nesse momento, Melissa chamou do quintal. Alison, Scott, a comida está pronta. Scott riu baixinho. Vamos. Eles caminharam em direção ao grande espaço ao ar livre, onde as churrasqueiras estavam crepitando. As cadeiras estavam dispostas em semicírculo e as risadas ecoavam pela propriedade como música. O bando inteiro estava lá: Melissa, Styles, Lydia, Isaac, Malia, Boyd, Erika, Vitória, Chris, Cora, Deaton, Rafael, Derek, Noah, Parrish, Aiden e Kira. Braeden, a Giza, Nozico e quem também se juntaram a eles. Todos estavam sentados, conversando enquanto o aroma de peito bovino, frango, cordeiro e vegetais assados enchia o ar. Enquanto comiam, Nozico falou. Ainda não consigo acreditar que um vampiro ancestral esteve aqui. Quando Kira me contou ontem, fiquei chocada. Pensei que eles estivessem extintos. Erika ergueu uma sobrancelha. Espera aí, você só descobriu ontem? Já faz semanas que sabemos dele. Achei que a Kira já tivesse te contado, já que ela estava com a gente quando a Giza nos contou. Erika, cala a boca. Kira gritou, com os olhos arregalados de pânico. Erika piscou. Ops, foi mal. Nozico se virou para Kira, franzindo a testa. Kira, por que você não me contou? Kira olhou para baixo. Porque eu sabia que você me impediria de ajudá-los a encontrar e lutar contra os vampiros. Nozico assentiu. Você tem razão. Eu teria te impedido. Você tem ideia de quão perigoso é um vampiro ancestral? E é por isso que eu não disse nada, respondeu Kira. Além disso, sim, um vampiro ancestral é forte. Mas você não tem ideia de quão fortes são o Scott e o resto da minha matilha. Melissa interveio com um tom calmo e tranquilizador. Não se preocupe tanto, Nozico. Nunca deixaríamos nada acontecer com Kira. E ela não lutará de verdade até depois da primeira lua cheia. Depois que passar por isso, estará forte o suficiente para se proteger. E somos uma matilha, cuidamos uns dos outros. Styles, querendo descontrair, pigarreou dramaticamente. A propósito, Nozico, você está velha. Kof, quer dizer, você já viu muita coisa. Qual é a criatura sobrenatural mais forte que você já viu ou ouviu falar? Nozico lançou-lhe um olhar penetrante antes de responder. Encontrei muitas criaturas poderosas, especialmente entre os yokai. Alguns são metamorfos, outros são fantasmas ou demônios. Cada um tem suas próprias habilidades únicas. Alguns podem controlar elementos como fogo ou trovão, como a Kitsune ou a Yukiona com quem você lutou antes. Alguns podem se transformar em animais. Outros em demônios. E alguns são espíritos malignos sem corpo físico. Ataques físicos não funcionam neles. Isaac perguntou, então como você os derrota? Nozico respondeu, você precisa de poderes elementais, de uma de suas fraquezas específicas, ou de uma arma especial.
Você pode capturar muitos deles usando barreiras de sorveira, mas alguns espíritos são fortes o suficiente para forçar a saída ou queimar a barreira se usarem fogo. Scott perguntou: qual é a criatura mais poderosa que você já viu? Nozico pensou por um momento e disse: isso seria um Suzaku, um pássaro flamejante metamorfo semelhante a Fênix. Você conhece o mito da Fênix, certo? Lydia assentiu. É, nós sabemos. Então, o Suzaku também é imortal? Nozico balançou a cabeça. Nenhuma criatura é verdadeiramente imortal. Mas os Suzaku são incrivelmente difíceis de matar. Eles podem se curar com fogo, regenerar membros perdidos e até se recuperar de uma facada no coração. Mas podem ser mortos por armas especiais ou por suas fraquezas, como o gelo. E claro, decapitar ou arrancar o coração deles resolverá o problema. Mas boa sorte para chegar perto. Eles são incrivelmente fortes fisicamente, podem se transformar em uma forma de pássaro gigante e suas chamas são incrivelmente quentes. Os Suzaku são como fênix e dragões, são considerados alguns dos seres sobrenaturais mais fortes do mundo. Styles quase engasgou com a comida, tossindo alto. Espera aí. Dragões existem mesmo? Nozico respondeu, não tenho certeza. Nunca vi um com meus próprios olhos, mas ouvi histórias. Deaton assentiu. Na verdade, dragões de verdade existem. E havia muitos tipos diferentes. Mas ninguém ouviu falar deles em mais de 1000 anos. Eles foram caçados até a extinção porque seus corpos eram considerados tesouros. Os povos antigos faziam remédios e poções mágicas com sua carne e sangue, e armas com seus ossos. Scott ergueu uma sobrancelha. O que você quer dizer com dragões de verdade? Também existem dragões falsos? Deaton balançou a cabeça. Não falsos, mas metamorfos que podiam se transformar em dragões, homens-dragões. Chris acrescentou, mas ninguém ouviu falar deles há muito tempo. Eles desapareceram, assim como os verdadeiros dragões. Alison se virou para o pai. Pai, o Kanima poderia ser considerado uma espécie de homem-dragão? Ele tem asas em sua forma alfa. Chris balançou a cabeça. Não, o Kanima é apenas um lagarto com asas. Os homens-dragões eram muito mais poderosos. Eles podiam controlar forças elementais, fogo, trovão, terra, vento e até escuridão. Alguns deles também tinham poderes venenosos. Vitória interrompeu. Mas eles não conseguiam se transformar completamente em dragões, apenas em uma transformação parcial, semelhante à forma alfa dos Kanima. E mesmo sendo poderosos, ainda tinham fraquezas. Depois que os dragões verdadeiros foram extintos, os caçadores foram atrás da segunda melhor opção, os homens-dragões. E a maioria desses caçadores eram apenas humanos comuns. Deaton falou solenemente. Os humanos são as criaturas mais perigosas do mundo. Seu superpoder é a mente. Uma vez que se unem em torno de um objetivo, seja por medo ou ganância, sempre encontram uma maneira de ter sucesso. Foi assim que destruíram tantas coisas que não entendiam. Ou pior, provocaram o que não deveriam, causando a queda de civilizações inteiras. Foi assim que muitos reinos desapareceram da história. Vitória assentiu. O pior é que alguns humanos, desesperados por poder, começaram a fazer experimentos com criaturas sobrenaturais e metamorfos. Eles criaram monstros sobrenaturais, alguns até mais perigosos que dragões de verdade. Aiden perguntou. Como assim? Chris respondeu. Por exemplo, quimeras. São uma mistura de criaturas diferentes. E embora geralmente tenham uma vida curta, a destruição que causam nesse período é enorme. Elas não caçam para sobreviver, caçam por esporte. E como não são criaturas sobrenaturais de verdade, algumas delas não têm as fraquezas típicas. Barreiras de sorveira nem sempre funcionam contra elas, e elas podem ser imunes às vulnerabilidades das criaturas das quais foram feitas. Quem acrescentou, o que aprendi estudando história é que os humanos são criaturas realmente terríveis. Como você disse, eles são as criaturas mais perigosas do mundo. O bando continuou conversando enquanto comia, risos e conversas se misturavam à noite tranquila. Antes que percebessem, mais de 2 horas já haviam se passado. Styles foi até a grelha e encontrou as últimas 5 costeletas de cordeiro esperando. Ele rapidamente as colocou no prato no momento em que Boyd se aproximava, estreitando os olhos. Você está planejando comer tudo isso sozinho? Perguntou Boyd, olhando para a carne. Styles olhou para ele com cautela. Por que você se importa? Achei que você gostasse de frango. Tem bastante na outra grelha. Boyd ergueu uma sobrancelha. Isso é racismo. Styles zombou. Vai se fuder, cara. Isso não é racismo. Eu só sei o quanto você ama frango. Boyd deu um sorriso irônico. Bem, você tem razão, eu adoro frango. Mas ainda quero 3 dessas costeletas de cordeiro. Styles agarrou o prato protetoramente. 3? Isso é tipo, 60% do meu saque. Preciso da proteína, disse Boyd com naturalidade. Frango também tem proteína, retrucou Styles. Vou te dar uma. Preciso dividir isso com a Malia. Boyd fez uma pausa e deu de ombros. Tudo bem, mas você não vai ganhar frango. Styles revirou os olhos. Por favor, sobrou tanto frango. Além disso, quem quer frango quando tem peito bovino? Boyd arregalou os olhos. Peito bovino? Ainda tem peito bovino? Ele cheirou o ar e se virou lentamente, seguindo o cheiro. Seu nariz o levou até uma grelha menor escondida atrás da principal. Styles, disse Boyd com um tom repentinamente sério, como se tivesse acabado de descobrir um tesouro enterrado. Pode ficar com o frango. Sem dizer mais nada, ele foi em direção ao peito. Droga, gritou Styles, correndo atrás dele. Boyd, deixa um pouco para mim. Os dois acabaram brigando de brincadeira na grelha, tentando pegar o máximo de peito enquanto Erika e Lydia os filmavam com seus celulares, rindo incontrolavelmente.
Mais tarde naquela noite, depois de todos terem comido demais, eles se espreguiçaram na grama em cadeiras de jardim ao redor de uma fogueira. Malia havia se transformado em sua enorme forma de coiote e estava cochilando perto da fogueira enquanto Erika trançava delicadamente alguns fios de seu pelo. Stiles, sentado ao lado de Scott, soltou um longo suspiro. Eu voto para que façamos isso toda semana. Os touros e ovelhas criados aqui são deliciosos. Melissa ergueu uma sobrancelha. Você está pensando em comer todos os meus animais, Stiles? Eu gosto de alguns deles, são meus amigos. Scott riu e disse, amigos, podemos comer. Então ele e Stiles começaram a rir. Lida engasgou. Vocês são malvados. Algumas das vacas aqui são muito simpáticas. Como a vermelha que vem ao galpão todas as manhãs, nós a chamamos de botão de ouro. Eu a amo. E as cabras? Nem pense em comê-las. Elas são fofas demais. Eu também adoro a botão de ouro, disse Alison. Não quero comê-la. Scott deu um sorriso travesso. Espera aí. Vocês estão falando daquela vaca boba com quem vocês brincam toda manhã? Sim, respondeu Alison, estreitando os olhos. Por quê? Scott coçou a nuca. Bem, eu estava com preguiça de ir pegar um touro do rebanho mais cedo, e a coitada da botão de ouro simplesmente veio direto na minha direção. Resumindo a história, nós a comemos no jantar. Todas as meninas se levantaram em choque. O quê? Alison se aproximou de Scott, horrorizada. Scott, por favor, me diga que você está brincando. Scott, Stiles, Isaac, Aiden e Boyd caíram na gargalhada. Vamos lá, Scott sorriu. Ela não estava uma delícia? Os olhos de Alison se encheram de lágrimas. Você está falando sério? Percebendo que ela estava prestes a chorar, Scott rapidamente parou de rir e ergueu as mãos. Não chore. Estou brincando. Nós não abatemos as vacas. Só os touros. Olha, disse Stiles apontando. Aquela ali não é a idiota da botão de ouro? Ela está mastigando sobras. As meninas se viraram e avistaram a vaca vermelha sentada à mesa, mastigando alegremente uma pilha de ossos. Botão de ouro. Não coma isso. Alison, Lydia e Erika gritaram ao mesmo tempo. Todos correram, tentando arrancar os ossos da boca dela, enquanto todos os outros caíam na gargalhada. Capítulo 145. Já fazia uma semana que Scott e sua matilha haviam lidado com os vampiros. Agora era sábado, e eles estavam patrulhando a reserva Beacon Hills. Scott olhou para Stiles e perguntou, seu pai e a Giz ainda não voltaram? Stiles respondeu, papai disse que eles voltam na segunda-feira. Lydia interrompeu, a propósito, para onde você disse que eles foram? Rio de Janeiro, Brasil, respondeu Stiles. Lydia sorriu, aparece um lugar divertido. Que tal irmos lá no verão? Alison disse, por que não? Mas só vou passar uma semana lá. Preciso voltar para a França com meus pais e Malia por 2 semanas. Depois disso, Scott e eu planejamos passar um mês no Japão. Japão, hein? Disse Lydia intrigada. A propósito, Kira, você já esteve lá antes? Kira assentiu. Sim, já fui algumas vezes. É muito bom. Lydia se virou para o grupo. Então, meninas, que tal irmos todas passar uma semana com a Alison lá? O que você acha, Alison? Alison olhou para Scott, sorrindo. Não tenho problema com isso. E você, Scott? Scott deu de ombros com um sorriso. Eles podem vir, mas só na última semana. Eu sei que se a Lydia vier na nossa primeira semana, ela vai ficar um mês inteiro. E eu quero um tempo a sós com você, sem a Lydia tentando te arrastar para fazer compras todos os dias e sem o Stiles esquisito por perto. Ei, cara, eu não sou assustador, protestou Stiles. Além disso, a Malia e eu vamos para a África fazer um safari. Talvez caçar também. Você sabe o quanto a Malia adora caçar. Então, não vamos para o Japão. Enquanto continuavam adentrando a floresta, Stiles suspirou. Não tem nada aqui. Eu estava esperando encontrar alguma criatura estranha de novo. Kira perguntou, que tipo de criaturas estranhas estamos procurando? Animais com superpoderes, disse Stiles. Ou algo assim. Aiden ergueu uma sobrancelha. Animais com superpoderes? Você já encontrou algo assim antes? Scott assentiu. Sim, encontramos um javali enorme, um sapo gigante que podia atacar com ondas sonoras e um coiote enorme e sem pelos. E não se esqueça do demônio, acrescentou Stiles. Aquele monstro fedorento. Boyd disse, falando no demônio, ainda não acertei as contas com você e o Isaac. Stiles piscou. Do que você está falando? Vocês dois me fizeram lutar contra aquela coisa nojenta sozinho, disse Boyd. Isaac sorriu inocentemente. Porque você era mais forte que nós naquela época. Isso é besteira, disse Boyd, categoricamente. Vocês dois simplesmente não queriam lutar contra aquele monstro nojento. Não se preocupem, um dia eu farei vocês pagarem por isso. Scott riu e se virou para Cora. A propósito, Cora, você morava perto da floresta quando era criança. Você ou a matilha da sua mãe nunca encontraram criaturas assim? Cora pensou por um momento. Só conheço um. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe e alguns de sua matilha trouxeram um grande urso preto. Mas ele tinha escudos ósseos crescendo ao redor do corpo. Stiles se inclinou. O que sua mãe achou que era? Ela disse que era apenas um urso preto normal que sofreu uma mutação por viver perto da árvore Nemeton. Stiles disse pensativo. Sabe o que eu sempre me perguntei? Quão oculto é o mundo sobrenatural realmente? Erika inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Quer dizer, continuou Stiles. Vocês acham que o governo sabe sobre o sobrenatural? Scott respondeu sério. Com certeza. E provavelmente muitos dos superiores são sobrenaturais, como vampiros, demônios, bruxas, criaturas que podem compelir ou encantar os outros. Não só aqui, mas no mundo todo. Eles ajudam a manter o sobrenatural escondido das pessoas comuns. Alison assentiu. Scott tem razão. E provavelmente também existem organizações que protegem humanos normais ou caçam criaturas sobrenaturais para experimentos. Ou até mesmo as caçam e as vendem no mercado negro. Erika estremeceu.
É assustador pensar nisso. Scott acrescentou. Organizações assim definitivamente existem. E até piores também. É por isso que precisamos nos fortalecer o máximo possível, fortes o suficiente para que qualquer um que ouça nossos nomes fique com medo de sequer pensar em nos caçar. Ele olhou para sua matilha. Todos refletiam profundamente sobre suas palavras, com alguma preocupação transparecendo em suas expressões. Scott deu um sorriso tranquilizador. Certo, não pense muito nisso. Somos fortes e podemos nos defender. Além disso, mesmo sabendo que essas organizações existem, você realmente desistiria do que somos e voltaria a ser humanos normais? Erika foi a primeira a falar. Não, eu não quero voltar a ser a menina doente, disse ela com firmeza. Eu amo a minha vida agora. Eu amo vocês. Não importa quem seja, eu mato qualquer um que tentar tirar isso de mim. Isaac pegou a mão dela e disse, eu também. Boyd deu um sorriso irônico. Deixe-os vir. Vamos absorver os poderes deles e ficar mais fortes. Só espero que sejam fortes o suficiente para nos desafiar de verdade. Stiles acrescentou. Além disso, não se esqueçam que temos a Lydia. Ela nos avisará se algum perigo real estiver chegando. Lydia sorriu orgulhosa. Vocês têm sorte de me ter, vocês deveriam me valorizar mais. Scott riu baixinho e disse. Tudo bem, pessoal. Parece que não vamos encontrar nada hoje. Vamos voltar para casa. Quando Scott e a matilha se aproximaram do rancho, ele parou de repente. Pessoal, disse ele, farejando o ar. Sentem o cheiro? Malia também fungou e assentiu. Sinto o cheiro de medo e sangue. Scott estreitou os olhos. Siga-me. Vamos ver o que está acontecendo. Ele liderou o caminho por entre as árvores com o bando logo atrás. Logo, encontraram a fonte, um homem e uma mulher grávida descansando sob uma árvore. O estômago da mulher sangrava, e o homem tinha sangue seco na testa. Alison sentiu o cheiro deles e disse, eles são metamorfos. Scott assentiu. Mas não acho que sejam hostis. Vamos dar uma olhada. A matilha saiu de trás das árvores. O casal imediatamente sentiu que o grupo de Scott também era composto por metamorfos. O homem se levantou rapidamente, posicionando-se protetoramente diante da esposa, e começou a se transformar. Pelos brotaram sobre seu corpo, sua cabeça se transformou em algo semelhante ao de um gato, e seus olhos dourados brilharam ferozmente enquanto ele rosnava para eles. Uau, sussurrou Stiles. Um lince metamorfo. Vendo o medo que sentiam, Scott parou e ergueu as mãos num gesto nada ameaçador. Relaxe, disse ele calmamente. Não queremos lhe fazer mal. Sua esposa está machucada, podemos ajudar. O homem, ainda cauteloso, disse, obrigado, mas estamos bem. Mas enquanto ele falava, a mulher tentou se levantar e imediatamente desabou, gritando de dor. Jean! Gritou o homem, correndo para perto dela. Você está bem? Lydia deu um passo à frente com urgência. Ela não está bem. Deixe-nos ajudá-la, ou você vai perdê-la e ao bebê. Ainda hesitante, o homem parecia dividido. Os olhos de Scott brilharam vermelhos quando ele deu um passo à frente e disse com firmeza. Acredite se quiséssemos te machucar. Não há nada que você possa fazer para nos impedir. O homem congelou. Você é um alfa, disse ele. Scott assentiu. Sim. Agora pegue-a e siga-nos. Sem esperar por uma resposta, Scott se virou e invocou um portal usando sua habilidade de sombra. Um portão de sombras rodopiante se abriu à sua frente. Scott atravessou, e a matilha o seguiu sem hesitar. O homem e a esposa ficaram chocados. David disse à mulher, com a voz fraca. Vamos segui-los. Se quisessem nos machucar, não poderíamos impedi-los de qualquer maneira. E se ficarmos aqui, perderemos o bebê. Se houver alguma chance de eles nos ajudarem, estou disposta a aproveitá-la. David voltou à sua forma humana, com uma expressão dura porém desesperada. Certo, disse ele, erguendo a esposa cuidadosamente nos braços. Juntos, eles entraram no portal. Na clínica veterinária, Deaton e Melissa conversavam quando o portal das sombras se abriu de repente. Scott e a matilha emergiram. Melissa se levantou imediatamente. Crianças, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Scott disse. Encontramos um casal na floresta que precisa da ajuda de Deaton. Deaton franziu a testa e perguntou, onde eles estão? Stiles disse, olhando para trás. Ainda decidindo se nos seguem ou não. Nesse momento, o casal atravessou o portal. Quando Deaton viu a barriga sangrando da mulher, disse rapidamente, tragam-na para dentro, sigam-me. David correu atrás de Deaton, carregando a esposa para uma sala dentro da clínica. Ele a colocou delicadamente sobre uma mesa. Deaton colocou a mão sobre o ferimento dela, e uma luz verde suave brilhou em sua palma. Lentamente o sangramento parou e o ferimento sarou completamente. O casal ficou chocado. Mas depois de ver Scott abrir um portal de sombras antes, eles já estavam um tanto preparados para coisas estranhas. David abraçou a esposa com força, alívio e felicidade inundando os rostos de ambos. Deaton suspirou e disse, eu a curei, mas ela ainda precisa de nutrição adequada. Você também deveria ir ao hospital para ver como está o bebê. David assentiu, agradecido. Obrigado. Vou levá-la ao hospital agora mesmo. Antes que ele pudesse ir embora, Scott falou, antes disso, você pode nos contar o que aconteceu? David suspirou e disse, nos mudamos para esta cidade há cerca de uma semana. Alugamos uma casa, uma boa e barata. A dona era uma senhora idosa que morava na casa ao lado. Os 2 primeiros dias foram normais. Mas no terceiro dia começamos a ouvir um clique vindo da casa dela. Ontem à noite, a senhora idosa nos convidou para jantar. Depois, quando voltamos para casa, nos sentimos muito cansados e fomos dormir direto. Jean acrescentou com a voz ligeiramente trêmula, acho que ela nos drogou. David assentiu. Eu também acho.
senão teríamos ouvido ela entrando sorrateiramente em casa. Stiles perguntou, o que aconteceu depois que você adormeceu? O rosto de David escureceu. Acordei no meio da noite e encontrei um monstro feio sentado em cima da Jean. Tinha pele escura e doentia, membros finos e esguios e uma língua preta e comprida, e essa língua estava cravada na barriga da Jean. Mesmo estando fraco por causa do que a velha nos drogou, consegui dar um soco nela e lutar contra ele. Ele me atingiu com força na cabeça, mas eu o assustei. Depois disso, saímos correndo de casa e passamos o resto da noite na mata. Lydia perguntou, você acha que o monstro era velha? David disse com firmeza, sem dúvida. Ela cheirava exatamente igual. A expressão de Deaton ficou séria. A velha era asiática? Jean assentiu. Sim, ela disse que era filipina. Deaton estreitou os olhos. Então ela é uma Asvan, uma metamorfa das Filipinas. Eles perseguem mulheres grávidas e consomem seus filhos ainda não nascidos para prolongar suas próprias vidas. O quê? Aquela velha vadia. Melissa exclamou com a voz cheia de fúria. Jean disse. Foi por isso que ela alugou a casa para nós por um preço tão baixo. Ela disse que era porque eu estava grávida. Não pensamos muito nisso. Ficamos felizes em encontrar uma casa tão boa por aquele preço. David abraçou Jean com mais força e disse, bem, estou feliz que ela não conseguiu o que queria. Agora precisamos ir para o hospital. David se virou para Scott e sua matilha, curvando levemente a cabeça. Muito obrigado a todos pela ajuda. Scott sorriu calorosamente. De nada. Mas antes de ir, pode me dar o endereço da senhora? David pescou. Claro, mas por quê? Os olhos de Scott endureceram. Não posso deixar um devorador de crianças viver no meu território. David assentiu. Certo. Depois de anotar o endereço e entregá-lo a Scott, David pegou Jean com cuidado. Antes de sair, Jean se virou e disse baixinho, adeus e obrigada. Por favor, certifique-se de matar aquela velha vadia. Scott sorriu tranquilizadoramente. Não se preocupe. Ela não vai sobreviver a esta noite. Quando o casal foi embora, Melissa se virou para Scott com os olhos brilhando. Me dá esse endereço. Vitória e eu cuidamos daquela velha bruxa hoje à noite. Scott assentiu e entregou o papel a ela. Mais tarde naquela noite, Melissa e Vitória deixaram o rancho juntas, indo direto para o endereço que David havia dado a elas. Chegando na casa, Melissa e Vitória ficaram do lado de fora, ouvindo atentamente com sua audição sobrenatural. Ela definitivamente está lá dentro, disse Melissa. Vitória assentiu. Vamos lidar com ela rapidamente dentro de casa. Não queremos alertar a vizinhança inteira. Vitória bateu a porta. Um momento depois, uma senhora idosa atendeu, olhando-as com desconfiança. Posso ajudar vocês, meninas? Perguntou ela, docemente. Sem aviso, Melissa empurrou a porta, agarrou a velha pelo braço e a jogou de volta para dentro de casa. Ela entrou, seguida por Vitória, fechando a porta atrás delas. A velha se levantou com dificuldade, apenas para congelar ao ver os olhos vermelhos e brilhantes de Alfa de Melissa. O medo passou por seu rosto. Ela sabia que não conseguiria vencer um Alfa. Desesperadamente, tentou se fazer de boba. O que você quer de uma velha como eu? Eu não tenho muito dinheiro, mas você pode ficar com ele. Ela implorou. A voz de Vitória era fria. Pare de fingir. Sabemos que você é uma Asvan. A mulher praguejou baixinho. Droga, era aquele casal. Eu devia tê-los matado quando tive a chance. Então, sem hesitar, ela mudou para sua forma Asvan, uma criatura hedionda com membros longos, garras afiadas, pele cinza flácida e olhos brancos brilhantes. Sibilando de raiva, o Asvan se virou e disparou em direção à janela traseira, movendo-se com uma velocidade anormal. Mas Vitória foi mais rápida. Ela apareceu atrás da criatura, agarrou-a pela nuca e a jogou com força contra a parede. Melissa avançou sem hesitar, desferindo uma série de socos brutais no rosto do Asvan. Após alguns golpes, o monstro caiu inconsciente e retornou à sua forma humana. Melissa leu rapidamente suas memórias. Então, sem piedade, quebrou o pescoço do Asvan, acabando com sua vida instantaneamente. Vitória perguntou calmamente, o que você viu? Melissa franziu a testa. Ela mora aqui há 14 anos. Desde que chegou a Beacon Hills, já devorou 3 crianças. Melissa balançou a cabeça, enojada. Eu não queria ver quantas ela matou antes de se mudar para cá. A expressão de Vitória endureceu. Ela está sozinha? Ela conhece alguma outra criatura como ela em Beacon Hills? Melissa balançou a cabeça. Ela está sozinha. Não conhecia nenhum outro ser sobrenatural na cidade. Vitória assentiu. Ótimo. Vamos chamar Parrish para resolver isso. Depois de contatar Parrish, as duas mulheres deixaram a casa dos Asvan e retornaram ao rancho, satisfeitas com a justiça que haviam feito. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Scott e sua matilha passaram uma semana tranquila depois de lidar com os Asvan. Agora, Scott estava sentado no refeitório da escola almoçando com Alison e os outros. Alison olhou para Kira e disse, hoje é lua cheia. Você está animada? Kira deu um sorriso radiante e disse, sim, estou tão animada. Este último mês pareceu o mais longo da minha vida. Mas, também estou um pouco nervosa. Erika inclinou a cabeça. Nervosa? Por quê? Kira disse, porque eu não sei no que vou me transformar. Minhas garras são como garras de lobo, então talvez eu me transforme em um lobo. Cora ergueu uma sobrancelha. E você odeia lobos? Kira balançou a cabeça rapidamente. Não, eu não odeio lobos. Só queria me transformar em uma raposa, como minha mãe. Stiles piscou. Espera aí, sua mãe consegue se transformar em uma raposa? Kira assentiu. Ela disse que é raro uma kitsune se transformar em uma raposa, assim como é raro um lobisomem se transformar completamente em lobo. Mas depois que ganhou sua 9ª cauda, ela conseguiu se transformar em uma raposa de 9 caudas. Ela disse que vai me mostrar hoje à noite. Stiles se inclinou para a frente curioso. A propósito, quais são os poderes de uma kitsune celestial?
Kira respondeu, minha mãe disse que além dos poderes básicos que a maioria dos metamorfos possui, como superforça, velocidade, audição e cura, as kitsunes também dominam habilidades de combate e armas. E como uma kitsune celestial, ela pode criar ilusões, encantar e controlar os outros e ela pode voar. Styles arregalou os olhos. Voar? Tipo, voar de verdade? Sem asas? Kira sorriu e disse, foi o que ela disse. Quando Styles estava prestes a dizer mais alguma coisa, Scott o interrompeu com um sorriso irônico. Eu aposto se uma kitsune celestial maligna aparecer na cidade. Styles disse, droga, Scott. Isso não é justo. Você já tem poderes de fogo, trovão e sombra. Você disse que consegue até controlar seu sangue para criar armas agora, e que consegue abrir portais espaciais com seus poderes de sombra. Por que está brigando comigo por causa disso? Scott sorriu. Porque eu sou seu alfa. Styles estreitou os olhos. Então eu te desafio hoje à noite. Scott riu baixinho. Tá? Então eu aceito seu desafio. Acontece que preciso de uma cobaia para testar minha habilidade com trovões. Styles entrou em pânico imediatamente. O quê? Ei, Scott, Scott o interrompeu. Há poucos dias, finalmente consegui controlar totalmente minha habilidade de trovão. Consigo cobrir meu corpo inteiro com raios e me mover em velocidades alucinantes. Mas ainda preciso testá-la em uma luta de verdade. O pânico de Styles aumentou. Não. Eu só estava brincando. Você sabe como eu gosto de fazer piadas, né? Scott balançou a cabeça solenemente. Isso não é brincadeira, Styles. Você desafiou seu alfa. Se eu não aceitar, o resto da matilha vai perder o respeito por mim. Lydia sorriu docemente. Sim, Scott. Se você não lutar com Styles hoje à noite, todos nós vamos menosprezar você. Alison se juntou a nós com um sorriso irônico. Não poderemos mais confiar em você. Erika deu um sorriso irônico. Vamos pensar que você é um covarde. Scott sorriu ainda mais. E não podemos permitir isso, podemos? Styles virou-se desesperadamente para as meninas. Meninas, o que vocês estão fazendo? Eu as ofendi ou algo assim? Por que estão tentando me machucar? Alison riu. Ninguém está tentando te machucar além de você mesmo, Styles. Você sabe que desafiar seu alfa não é brincadeira. Styles se virou para Malia com os olhos arregalados e suplicantes. Querida, me ajude. Malia deu de ombros casualmente. Não se preocupe, Styles. Mesmo que eu não entenda piadas. Acho que o Scott também está só brincando com você. Styles balançou a cabeça freneticamente. Não, ele não vai. Ele quer mesmo me dar uma surra. Malia sorriu. Então seja homem e lute com ele. Vai ser bom para você. Além disso, eu quero muito ver você lutar com o Scott. Styles gemeu. Então que tal você me ajudar a lutar com ele? Malia balançou a cabeça imediatamente. Eu não sou burra. Meus instintos me dizem que se eu lutasse com o Scott, não teria a mínima chance. Mas não se preocupe, eu cuido de você depois da luta. Styles disse sarcasticamente. Muito obrigada por se importar, querida. Malia sorriu. De nada. Styles suspirou dramaticamente e murmurou. Sei que minhas piadas vão me matar um dia. Boyd riu baixinho e disse. Ei, Styles, que tal eu te ajudar hoje à noite? Em troca, você me deve um favor. Isaac e Aiden, que estavam sentados ao lado de Boyd, imediatamente se distanciaram dele e disseram em uníssono. Idiota. Boyd piscou confuso, até que de repente sentiu um arrepio na espinha. Virou-se lentamente e encontrou Scott o encarando com um sorriso perigoso. Antes que Boyd pudesse dizer qualquer coisa, Scott disse. Eu também aceito seu desafio. Boyd entrou em pânico. Espere, eu não desafiei. Styles finalmente encontrou alguém para dividir a surra com ele, e não havia como deixar Boyd escapar. Com um de seus sorrisos assustadores característicos, ele interrompeu Boyd e disse, Boyd, eu sempre soube que podia contar com você. Vamos dar uma lição no nosso alfa arrogante hoje à noite. Boyd olhou desesperadamente para Cora. Cora, me ajuda aqui. Cora sorriu e disse, não se preocupe tanto. Scott é um bom alfa. Ele não vai te matar. Boyd gemeu. Droga. Scott então se virou para Isaac e Aiden. E vocês dois? Querem se juntar a eles? Isaac balançou a cabeça rapidamente. Não, eu não sou masoquista. Não quero ser abusado esta noite. Aiden assentiu. Eu também não. Scott olhou para Styles e Boyd e deu um sorriso irônico. Então está combinado. Hoje à noite lutarei com vocês dois. E como sou um alfa tão misericordioso, vou deixar vocês lutarem comigo 2 contra 1. Boyd olhou feio para Styles e murmurou. A culpa é toda sua. Styles bufou. Ei, sua boca te meteu em encrenca, não eu. Depois disso, Scott e o bando terminaram o dia escolar e foram para o rancho. Naquela noite, a matilha de Scott se reuniu do lado de fora da casa da matilha para assistir à transformação de Kira. Todos estavam lá, exceto Noah, Parrish e Rafael. Os pais de Kira e Braeden também se juntaram a eles. Kira deu um passo à frente, orgulhosamente de pé sob a lua cheia. À medida que o luar a banhava, seus olhos se tornavam dourados, suas pupilas se estreitavam como as de uma raposa. 2 orelhas brancas de raposa brotaram de sua cabeça, e 3 belas caudas brancas cresceram de suas costas. Lydia e Erika imediatamente correram até ela, passando as mãos nas orelhas e rabos de Kira. Tão fofo, disse Lydia. E tão suave, acrescentou Erika sorrindo brilhantemente. Ao lado de Scott, Alison notou que ele estava olhando Kira com muita atenção. Ela beliscou a lateral do corpo dele e disse, você está babando. Acha ela bonitinha? Scott tossiu sem jeito. Não, não é isso. Alison cruzou os braços. E depois? Scott se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Você acha que consegue fazer isso também? Quer dizer, criar orelhas e um rabo? Alison deu um sorriso irônico. Uma garota lobo, hein?
Eu não sabia que você gostava de garotas peludas. Na verdade, eu já tentei antes, e consegui. Uma vez consegui criar orelhas de lobo brancas na cabeça e um rabo no banheiro. Consigo até transformar minhas pernas em pernas de lobo. Acho que consigo fazer mais do que isso, como cobrir todo o meu corpo com pelos enquanto escolho se quero ou não cobrir o rosto ou qualquer outra parte. Scott pareceu chocado. Espera aí, você consegue fazer tudo isso e nunca me contou? Sinto como se estivesse desperdiçando minha vida. Alison riu. Eu estava guardando para o seu aniversário. Scott disse imediatamente com uma cara séria. Alison, hoje é meu aniversário. Alison revirou os olhos. Não, não é seu pervertido. Scott sorriu. Bem, não importa. Quero conhecer a Alison peluda hoje à noite em todas as suas formas. Por favor, Alison deu um sorriso irônico. Tudo bem, seu pervertido. Nesse momento, Chris agarrou Scott pela gola, rosnando. Vou te matar, seu pirralho. Scott se desvencilhou rapidamente, puxou Chris para um abraço rápido e sussurrou em seu ouvido. Vamos lá, cara, pensa bem. Uma vitória com cara de tigre. Orelhas de tigre, rabo de tigre. Gostosa, né? A expressão de raiva de Chris desapareceu quando ele imaginou isso. Vendo isso, Scott acrescentou maliciosamente. E talvez, se você pedir com jeitinho, ela adicione listras de tigre também. Chris olhou para Scott e por um momento, os dois compartilharam o mesmo sorriso travesso e pervertido. Chris assentiu em aprovação. Como esperado do meu genro. Ótima ideia. Então ele empurrou Scott para longe e disse, agora suma daqui. Preciso ter uma conversa muito séria com sua sogra. Ao ver o pai caminhando em direção à mãe com um sorriso pervertido, Alison deu um beliscão forte em Scott e disse, eu não precisava ouvir isso. Você podia ter falado com ele telepaticamente. E pare de dar ideias pervertidas ao meu pai. Você está transformando ele em um pervertido. Scott gritou. Ah, isso dói. Pare de beliscar, gata. Além disso, olha em volta, todo cara aqui com namorada está olhando para elas com cara de fome. Tenho certeza de que todos vão pedir para elas experimentarem a coisa peluda hoje à noite. Alison olhou em volta e lançou um sorriso maligno para Scott. Você tem razão. Até Deaton está olhando para Melissa com. Antes que ela pudesse terminar, Scott lhe deu uma palmada de leve e disse, sua menina má, por que está tentando me machucar? Vou ter que te punir hoje à noite. Alison mostrou a língua e correu até Kira, rindo. Scott balançou a cabeça e pensou consigo mesmo. Não pense no idiota do Deaton. Pense em coisas boas, coisas boas. Talvez eu devesse bater no Deaton com o Stiles e o Boyd. Não, esquece. A mexicana Melissa com certeza apareceria e me daria uma surra. Alison, agora ao lado de Kira, tocou uma das caudas fofas da garota e perguntou. Você consegue se transformar em um animal completo? Kira sorriu. Deixe-me tentar. Ela fechou os olhos e seu corpo começou a mudar rapidamente, transformando-se em uma magnífica raposa branca, do tamanho de um tigre, com 3 caudas fofas. Uau, tão lindo, sussurrou Lydia. Kira caminhou até os pais e acariciou a mãe com a cabeça, falando com uma voz animalesca, porém agradável. O que você acha, mãe? Nozico piscou em choque. Você consegue falar? Kira assentiu. Sim. Scott e os outros também conseguem falar em suas formas animais. Você não consegue quando se transforma? Nozico balançou a cabeça. Não, eu consigo me comunicar mentalmente, mas não consigo falar em voz alta. Acho que não deveria mais me surpreender com nada que você e sua matilha consigam fazer. E você está linda, querida. Quem acariciou gentilmente a cabeça de raposa de Kira? Você não sente que está perdendo o controle nem nada, sente? Kira disse não. Eu me sinto poderosa, como se pudesse fazer qualquer coisa. Aliás, mãe, você prometeu me mostrar sua forma de raposa hoje à noite. Nozico sorriu. Ok. Uma luz branca brilhante envolveu o corpo de Nozico e quando desapareceu, ela surgiu em sua forma de raposa de 9 caudas. Uma graciosa e majestosa raposa branca com 9 caudas fofas e tão grande quanto um touro. Melissa olhou com admiração. Que criatura linda! Vitória assentiu. De fato. Kira abanou o rabo animadamente. Mostre-me como você voa. Nozico assentiu. Ela flutuou alguns metros no ar, pairando graciosamente por vários minutos antes de deslizar suavemente de volta para baixo. Pouco antes de pousar, ela retornou à sua forma humana com um clarão de luz. Lydia perguntou curiosa, como é que você ainda está vestida igual a Giza? Nozico respondeu, nossas transformações são diferentes das suas. A Giza e eu usamos magia para nos transformar, não pura metamorfose. Scott perguntou, a propósito, quanto tempo você consegue ficar no ar? Nozico balançou a cabeça. Minha habilidade de voo não é perfeita. Não consigo ficar no ar por muito tempo. Voar consome muita energia mágica. Se eu voar demais, fico fraca e vulnerável. Melissa falou, é como eu. Também consigo voar usando minhas habilidades de vento, mas o consumo de energia não é tão grande. Eu provavelmente conseguiria ficar no ar por horas se quisesse. Scott sorriu. Talvez eu devesse tentar voar com minha habilidade de fogo. Stiles deu um tapa na testa. Cara, como eu não pensei nisso? Lydia deu um sorriso malicioso. Sinceramente, voar não é tão legal assim. Cora revirou os olhos. Disse a garota com asas. Erika acrescentou, sorrindo. Você só está tentando se gabar de novo, Lydia. Lydia riu. Tá bom, tudo bem. Voar é o máximo. Você se sente tão livre. Enquanto todos conversavam, Stiles tentou escapar. Mas Scott o notou e gritou. Onde você pensa que está indo, Stiles? Stiles congelou. Acabei de lembrar que tem uma coisa. Scott ergueu uma sobrancelha. Que coisa? Stiles disse rapidamente. Sim, meu pai. Ele tem um caso e precisa da minha ajuda. Scott deu um sorriso irônico. Sério? Deixa eu falar com o tio Noah rapidinho e ver se é verdade. Stiles entrou em pânico. Na verdade, eu menti. Sabe, a cachorra da minha vizinha está prestes a dar à luz, e estão organizando um chá de bebê para ela. Me convidaram, então tenho que ir. É muito importante.
Scott riu baixinho. Sem problemas, você ainda pode ir depois da nossa luta. Mesmo se for espancado feio, eu te carrego até lá. De nada. Stiles caiu dramaticamente no chão e gemeu. Você é um demônio. Scott simplesmente o agarrou pelo colarinho e começou a arrastá-lo para longe da casa da matilha. Boyd, vamos lá, disse ele. Pretendo usar toda a minha força em vocês dois, e não quero destruir a casa sem querer. Stiles nem resistiu. Enquanto Scott o arrastava, ele olhava para o céu, parecendo derrotado. Droga, eu realmente preciso aprender a controlar minha boca. Capítulo 147. Scott, Stiles e Boyd se distanciaram do abrigo da matilha, dirigindo-se para a extremidade do rancho. O restante da matilha o seguiu de perto, ansiosos para assistir à luta. Scott ficou de frente para os dois e disse, certo, acho que vocês dois idiotas deveriam assumir suas formas completas de lobisomem e se esforçar ao máximo. Senão essa luta vai ser terrivelmente chata. Stiles murmurou. Então que tal você não se transformar? Lutar contra nós na sua forma humana. Scott balançou a cabeça. Não, é melhor se prepararem para uma boa surra. Boyd disse, tudo bem, mas pelo menos lute conosco por 10 minutos na sua forma humana antes de se transformar. Stiles acrescentou, e sem usar sua habilidade de teletransporte de sombra. Antes que pudesse terminar, Scott desapareceu em uma sombra e reapareceu ao lado dele, acertando um chute forte que lançou Stiles direto em Boyd. Os dois foram arremessados por vários metros antes de caírem com força no chão. Scott estalou os nós dos dedos e disse, pare de choramingar e lute. Stiles gemeu segurando o flanco enquanto se levantava. Droga, isso doeu. Você devia pelo menos avisar um cara antes de atacar. Boyd abriu a boca para falar, mas viu Scott já se preparando para outro golpe e imediatamente se afastou de Stiles a toda velocidade. Stiles mal teve tempo de reagir antes que o punho de Scott estivesse bem na sua frente. Espere, Sosco. Tarde demais. O soco de Scott acertou fazendo Stiles voar mais uma vez, girando no ar antes de cair de cara com um baque. Scott se virou para Boyd. Faltam 9 minutos para eu mudar. Boyd rosnou. Isso não aconteceu nem 1 minuto depois de você ter começado. Scott deu de ombros. Pareceu 1 minuto para mim. Boyd não perdeu tempo discutindo. Ele assumiu sua forma completa de lobisomem, com seu corpo enorme coberto por pelos cinza escuros, olhos vermelhos brilhantes, uma cabeça de lobo e uma cauda longa. Ele tinha 2,5 metros de altura. Usando suas habilidades terrestres, Boyd formou uma armadura de rocha sólida sobre o torso, depois formou um martelo de pedra gigante e investiu contra Scott. Boyd, em sua forma completa de lobisomem, era incrivelmente rápido, mas Scott igualava sua velocidade mesmo em sua forma humana. Quando o martelo de pedra de Boyd se lançou contra ele, Scott desviou no último segundo e desferiu um chute forte na perna de Boyd, tentando derrubá-lo. Mas Boyd não caiu. Em vez disso, ele reagiu instantaneamente com um chute poderoso. Scott cruzou os braços à frente para bloquear e, embora tenha sido arremessado para trás, girou no ar e pousou suavemente, lançando um sorriso para Boyd. Nada mal. Stiles gemeu enquanto se levantava, esfregando o nariz sangrando. Droga, Scott. Você quebrou meu nariz. Scott deu um sorriso maligno e avançou em sua direção. Stiles gritou. Espere, deixe-me mudar primeiro. Pouco antes que o punho de Scott pudesse atingi-lo novamente, ele pressentiu perigo e pulou para longe. O martelo de Boyd caiu com estrondo exatamente onde Scott estivera. Boyd disse com uma voz grave, Stiles, mude de forma agora. Não podemos vencê-lo, mas talvez possamos pelo menos machucá-lo antes que ele se transforme. Stiles assentiu e se transformou em sua forma completa de lobisomem, uma fera de 2,5 metros de altura com pelos castanhos e brancos, olhos vermelhos brilhantes e cabeça e cauda semelhantes às de um lobo. Então, ele incendiou seu corpo, ativando sua habilidade de fogo. Stiles sorriu. Certo. Vamos, Boyd. Vamos chutar a bunda dele. Os dois atacaram, mas embora Scott não fosse tão forte quanto eles em sua forma humana, ele era igualmente rápido. Com sua capacidade de sentir o perigo, Stiles e Boyd não conseguiram acertá-lo. E embora Scott tenha acertado alguns golpes, seus golpes não foram fortes o suficiente para realmente feri-los. Enquanto isso, a matilha observava a luta de uma distância não muito grande. Todos os olhos brilhavam para ajudá-los a enxergar porque Scott, Stiles e Boyd se moviam tão rápido que se transformaram em nada além de borrões. Ken e Braeden só conseguiam distinguir um raio laranja brilhante enquanto Stiles disparava ao redor, enquanto Scott e Boyd estavam completamente invisíveis aos seus olhos não metamorfos. Ken olhou para Nozico. Você consegue vê-los? Nozico semicerrou os olhos. Mal. Braeden se virou para Derek. O que está acontecendo? Quem está ganhando? Derek respondeu, acompanhando a luta com os olhos. Os três têm a mesma velocidade, mas, por algum motivo, Stiles e Boyd não conseguem atingir Scott. E embora Scott consiga atingi-los, ele não consegue machucá-los em sua forma humana. Braeden franziu a testa. Mas se eles têm a mesma velocidade, por que não conseguem atingir o Scott? Talvez ele seja melhor lutando, sugeriu Derek. Melissa balançou a cabeça. Não, não é isso. O Scott nos fez aprender artes marciais ano passado, antes de vocês se juntarem à matilha. Então eu, o Scott, a Alison, o Stiles, a Lydia, o Boyd, a Erika e o Isaac temos quase as mesmas habilidades de luta. Alison acrescentou. Eles provavelmente não conseguem atingi-lo por causa da sua capacidade de sentir perigo. Chris ergueu uma sobrancelha. Habilidade de sentir perigo? Essa é boa. De qual criatura ele herdou isso? Alison respondeu. Uma aracné. Kira pareceu confusa. O que é uma aracné? Uma aranha metamorfa, explicou Alison. A que Scott enfrentou era uma mulher que podia se transformar numa aranha enorme com o torso de um humano. Ela ia comer Boyd antes que ele se juntasse à matilha.
Se Scott e eu não estivéssemos passando e os víssemos, Boyd talvez não estivesse aqui agora. Braeden murmurou, esta cidade é realmente assustadora. Voltando à luta. Depois de discutir por um tempo, Scott se distanciou de Boyd e Stiles. Acho que seus 10 minutos acabaram. Em sua forma de lobisomem, Stiles rosnou. Seja homem e deixe a gente te bater. Quer dizer, pare de se esquivar e lute como um homem. E nos dê mais 10, não, 20 minutos antes de você se transformar. Os olhos de Scott brilharam vermelhos e pelos começaram a crescer nas laterais do seu rosto. Ele sorriu para os dois. Ok, vou parar de me esquivar. Vamos ter uma luta de machos. Stiles ergueu um dedo com garras. Espere. Você deveria voltar à sua forma humana normal. Scott revirou os olhos. É claro. E com isso, ele usou seu teletransporte de sombra e desapareceu. Boyd rosnou. Stiles, apague o fogo. Vamos em frente. Stiles retirou sua habilidade de fogo e ficou ao lado de Boyd com as costas se tocando. Mas Scott apareceu acima deles. Embora Stiles e Boyd não tivessem a avançada capacidade de percepção de perigo de Scott, ainda possuíam os instintos de um metamorfo. Seus cabelos se arrepiaram, e ambos olharam para cima, apenas para ver um Scott sorridente já descendo. Era tarde demais para reagir. Scott chutou os dois no focinho, fazendo-os cair no chão. Desta vez conseguiu tirar sangue. Stiles se levantou e se lançou sobre Scott. Surpreendentemente, Scott se deixou agarrar. Stiles segurou os dois braços de Scott e o girou para que ele encarasse Boyd. Rápido! Bata nele com força. Boyd deu um sorriso malicioso. Golpeou o martelo de pedra direto no rosto de Scott. Mas quando o martelo estava prestes a atingi-lo, Scott se teletransportou novamente, desaparecendo nas sombras. O martelo de Boyd atingiu Stiles, fazendo voar para trás, mas o enorme martelo de pedra se estilhaçou em pedaços. Scott reapareceu atrás de Boyd e o chutou forte nas costas, lançando-o em direção a Stiles que tinha acabado de se levantar. Stiles empurrou Boyd para o lado e se levantou rosnando. Scott, você disse que não ia se esquivar. Scott respondeu calmamente. Tudo bem, pode atacar. Prometo que não vou desviar. Stiles investiu, desferindo um soco maciço no rosto de Scott com seu punho de lobisomem alargado. Scott respondeu com o seu. Quando seus punhos colidiram, um pequeno, outro enorme, uma onda de choque rompeu com a força do impacto. Apesar de estar apenas parcialmente transformado, Scott não perdeu para Stiles em termos de força. Boyd entrou na briga novamente e juntos, ele e Stiles desferiram golpe após golpe em Scott. Desta vez, Scott não se esquivou de um único ataque. Ele os enfrentou de frente e bloqueou todos os golpes, e eles lutaram assim por um tempo. Depois de se divertir, Scott subitamente ativou sua habilidade de trovão. Relâmpagos crepitaram por seu corpo, envolvendo-o em arcos de energia elétrica. Ele se lançou para frente, tentando eletrocutar Boyd e Stiles, mas, para surpresa deles, a dor que esperavam nunca veio. O raio apenas os deixou levemente dormentes, seus corpos formigando, mas não feridos. Antes que pudessem comemorar sua resistência inesperada, Scott desapareceu em uma explosão de velocidade rápida demais para seus olhos acompanharem. Ele reapareceu à distância, olhando para eles com um sorriso irônico que fez ambos estremecerem. Stiles murmurou. Ah não, isso vai doer. Boyd, acho que não temos chance de escapar dessa. Proteja-se. Ambos cerraram os dentes e se prepararam. Boyd criou um escudo de pedras e o segurou à sua frente, enquanto Stiles cruzou os braços para se proteger. Scott se moveu como um trovão, atacando com a velocidade de um raio. Seu soco atingiu Boyd com tanta força que tanto o escudo de pedra quanto a armadura de pedra que ele usava se estilhaçaram, lançando-o como um foguete para a floresta. Então, Scott voltou sua atenção para Stiles, e num piscar de olhos, o atingiu também, fazendo-o voar para trás. Infelizmente para Stiles, ele voou direto em direção ao bando. Derek e Chris deram um passo à frente casualmente e com chutes perfeitamente sincronizados em seu rosto, interromperam seu movimento. Derek deu um sorriso irônico. De nada. Stiles gemeu e se levantou do chão. Vai se fuder, cara. Você podia ter simplesmente se afastado. Não precisava me dar um chute na cara. Ele estremeceu e segurou o braço. Ah, droga, meu braço está doendo. O soco do Scott quase o quebrou. Scott idiota e sua habilidade idiota de trovão. Chris riu baixinho. Stiles, talvez seja melhor você olhar para trás. Um arrepio percorreu a espinha de Stiles. Ele se virou lentamente e congelou. Atrás dele estava Scott, agora em sua forma completa de lobisomem, uma fera imponente de 3 metros com pelo preto e liso e olhos vermelhos brilhantes. Stiles imediatamente entrou em pânico e retornou à sua forma humana nu, e agarrou-se à perna de Scott como uma criança assustada. Irmão! Stiles gritou dramaticamente com lágrimas falsas nos olhos. Por favor, me solta. Eu estava brincando hoje de manhã sobre te desafiar. Você já tentou a coisa do trovão, se tentar agora, dessa forma, vai me dar um soco até a morte. Scott olhou para ele com desgosto e agarrou Stiles com sua mão enorme. Com uma voz grave e rosnante, disse, vá dizer ao Boyd que a luta acabou. Stiles assentiu rapidamente. Ah, tá bom, me põe no chão. Scott sorriu com um brilho malicioso nos olhos. Deixe-me ajudá-lo a voar até lá. Com isso, ele atirou Stiles no ar como se ele não pesasse nada, lançando-o em direção à floresta onde Boyd havia caído mais cedo. Enquanto voava, Stiles gritou, droga, Scott. Um dia eu vou fazer você pagar por isso. Pouco antes de atingir o chão, Stiles girou no ar, aterrissou sobre um joelho e fez uma pose de dab. Seguro, anunciou. Levantando-se, ele olhou ao redor e viu Boyd deitado ali perto, completamente nu e de bruços. Stiles se aproximou, cutucou-o com o pé e disse, pare de se fingir de morto. Scott disse que a luta acabou. Boyd se levantou imediatamente com um sorriso. Então eu deveria ir encontrar a Cora e perguntar se ela consegue fazer o que Scott e Allison estavam falando antes.
Stiles ergueu uma sobrancelha. A coisa da garota lobo? Boyd assentiu. Sim. Stiles riu e passou o braço em volta do ombro de Boyd. Então vamos. Vou perguntar para Malia também. Boyd o empurrou com desgosto. Cara, estamos pelados. Não me toque. Fique longe de mim. Acerto, disse Stiles timidamente. Vamos para o galpão e nos vestir primeiro. De volta com Scott. Ainda em sua forma completa de lobisomem, Scott se virou para encarar a matilha. Certo, pessoal. Estou cansado. Vou dormir. Cansada? Melissa ergueu uma sobrancelha. Você não quer jantar primeiro? Scott deu um sorriso irônico. Não, vou fazer algo com a minha garota lobo. Sem dizer mais nada, ele pegou Alison nos braços e desapareceu em um borrão em direção à casa do lago. Chris cerrou os dentes. Aquele pirralho. Mas então ele balançou a cabeça, sorriu para Vitória e disse, tigresa, tosse. Quer dizer, Vitória, vamos para casa também. Vitória lhe deu um sorriso cúmplice. Vamos pegar o carro. Mas em vez disso, Chris assumiu sua forma completa de lobisomem, uma fera prateada de 2,5 metros de altura, e pegou Vitória em seus braços. Não precisa de carro, disse ele. Correr é mais rápido. Então, assim como Scott, ele desapareceu num borrão de velocidade. O resto da matilha observava em silêncio, trocando olhares divertidos. Todos entenderam o que estava acontecendo e, um por um, começaram a caminhar de volta para o abrigo da matilha com sorrisos cúmplices. Quem também quer se divertir com sua raposinha, então piscou para a esposa. Nozico sorriu, virou-se para Kira e disse, Kira, você deveria passar a noite aqui. Com sua matilha. Kira corou. Certo, disse ela baixinho, sem ousar encarar os pais. Melissa interrompeu. Então, Alan e eu vamos passar a noite na casa dele. Boa noite a todos. Com isso, Melissa, Deaton, Nozico e Kim foram embora. Derek e Braeden foram os próximos. Assim que entraram no carro, Braeden olhou para ele com um sorriso irônico e perguntou, quer que eu vá comprar uma tiara de orelha de lobo? Derek tossiu. Se você quiser. Braeden sorriu. Então dirija até a cidade. Cora olhou para Lídia e disse, Lídia, você deveria levar a Kira para a casa da sua mãe hoje à noite. Acredite em mim, você não vai querer passar a noite na casa da alcateia agora. Então ela agarrou Malia pelo braço, e os dois foram até o galinheiro para procurar Boyd e Stiles. Isaac pegou a mão de Erika e disse, vamos para minha antiga casa. Eu realmente não quero ouvir o Stiles gemendo a noite toda. Lídia revirou os olhos, bufou e bateu o pé. Pervertidos. Todo mundo é pervertido. Então seu olhar se voltou para Aiden. Ela estreitou os olhos, olhou de cima a baixo e balançou a cabeça. Não. Kira, vamos para minha casa. Aiden ficou sozinho por um momento, olhando para a casa da matilha. Então ele suspirou e pensou consigo mesmo. Eu deveria encontrar outro lugar para dormir esta noite, e talvez encontrar uma namorada. A Lídia é linda, mas é tão má, e acho que não consigo lidar com ela. Enfim, preciso comer alguma coisa, estou morrendo de fome. Ele subiu na bicicleta e dirigiu em direção à cidade. Capítulo 148. Scott acordou, piscando contra a luz da manhã, e olhou para Alison dormindo pacificamente em seu peito. Sorriu, passando os dedos delicadamente pelos cabelos dela, e então olhou ao redor do quarto, que parecia ter sido atingido por um tornado. Havia roupas por todo lado, a cama estava meio fora da estrutura e um abajur estava caído de lado no chão. Ele balançou a cabeça com um sorriso e pensou consigo mesmo. Talvez tenhamos exagerado ontem à noite. Então seus pensamentos ficaram mais sérios. Estas manhãs tranquilas não vão durar. Se bem me lembro, o que vem a seguir é a lista de assassinatos do Deadpool. Devo pará-la antes mesmo de começar? Talvez destruir o computador da avó da Lídia. Mas depois de um momento de silêncio, Scott deu um sorriso irônico. Não. Qual a graça nisso? Eu odiava a forma como Scott lidou com os caçadores na série Teen Wolf, especialmente durante aquela luta logo antes do Deadpool ser derrotado. Ele estava destruindo os caçadores, e pela primeira vez na série, eu vi o verdadeiro Scott Alpha. Ele estava se conectando mais com o seu lado lobo, mas então ele parou, pegou o celular do caçador, mostrou a ele que o Deadpool estava exterminado e simplesmente deixou ele e os outros caçadores irem embora. Arg. Isso foi nojento. O sorriso dele ficou mais sombrio. Desta vez, vou mostrar àqueles caçadores o que acontece quando você provoca algo que não deveria. Não sou alguém que gosta de matar, mas eles estão vindo aqui para matar a mim e a minha alcateia por dinheiro. Isso os torna alvos legítimos. Não terei piedade deles. Nenhum deles sairá vivo do meu território. E talvez eu receba o dinheiro da recompensa daquela garota alma penada. Qual era mesmo o nome dela? Meredith. Certo. Aquele Deadpool tinha mais de 100 milhões de dólares. Tecnicamente pertence ao Peter, mas se ele começar a reclamar, talvez eu o deixe entrar na alcateia. Mas ele definitivamente não vai receber o dinheiro de volta. Enquanto seus pensamentos ficavam mais sombrios, uma voz sonolenta os interrompeu. O que você está pensando com esse sorriso maligno no rosto tão cedo? Murmurou Alison, abrindo um olho. Scott se inclinou e a beijou. Nada importante. Só, pensando na noite passada. A peluda Alison estava selvagem. Foi divertido. Alison deu uma risadinha e se espreguiçou. Foi muito divertido. Ela se sentou e olhou ao redor da sala. Tá, talvez a gente tenha exagerado um pouco. Scott passou os braços em volta da cintura dela por trás. Que tal nos divertirmos um pouco mais agora? Alison revirou os olhos. Não comeu o suficiente ontem à noite? Ele deu um sorriso irônico. Você pode me culpar? Não temos tempo, disse ela, levantando-se e colocando o cabelo atrás da orelha. Precisamos limpar essa bagunça e tomar um banho antes da escola. Scott se jogou de volta na cama com um gemido dramático. Oh, me escuta, a gente mata a aula e fica na cama o dia todo. Alison lançou-lhe um olhar brincalhão. Não,
Não vamos pular aula. Agora levanta e me ajuda a limpar. Depois que Scott e Allison tomaram um banho rápido, eles foram para o galpão. Encontraram Boyd já na cozinha, preparando o café da manhã. Eles se juntaram para ajudar e logo Malia, Stiles e Cora entraram, atraídos pelo cheiro de comida. Enquanto todos estavam sentados à mesa da cozinha comendo, Scott olhou para Stiles. Então, como estão as coisas entre seu pai e a Giza? Stiles deu de ombros. Ótimo, na verdade. Ela foi morar com ele, e ele está ajudando ela a se tornar guarda florestal. Eles andam atolados em papelada ultimamente. Scott assentiu. E como você se sente sobre eles ficarem juntos? Stiles recostou-se na cadeira com um sorrisinho no rosto. Fui eu quem o encorajou a ir em frente, então sim, estou feliz. Depois que a mamãe morreu, ele passou por um momento difícil, bebendo-se e culpando toda aquela culpa. É bom vê-lo feliz de novo. A Giz é uma boa mulher e cuida dele. Allison perguntou. Você acha que eles vão se casar? Stiles deu de ombros novamente. Provavelmente. Então ele se virou para Scott e sorriu. Aliás, a luta de ontem à noite foi incrível. Definitivamente deveríamos fazer isso com mais frequência. Boyd concordou com a cabeça. Devíamos brigar mais. Scott balançou a cabeça. Não para mim. Não foi tão divertido. O quê? Stiles franziu a testa. Você realmente não gostou da nossa briga? Scott riu baixinho. Foi divertido derrotar vocês dois idiotas, claro. Mas eu queria ir com tudo e lutar na minha forma completa de lobisomem. Ele olhou para os dois com uma expressão decepcionada e suspirou enquanto dava outra mordida na comida. Stiles estreitou os olhos. Ei, que cara é essa? Scott respondeu secamente. Vocês dois, seus canalhas, são muito fracos. Se eu lutasse com vocês na minha forma completa de lobisomem, teria quebrado todos os ossos de vocês. Então ele suspirou novamente. Ser bonito demais e forte demais. É uma vida solitária. Stiles e Boyd trocaram um olhar de pura frustração enquanto Scott se recostava na cadeira, fingindo parecer tranquilo. Sem dizer uma palavra, eles se levantaram e caminharam em sua direção. Scott olhou para cima. O quê? O que vocês estão planejando? Boyd deu um sorriso irônico, batendo na sua bunda arrogante, obviamente. Scott sorriu. Ah, então você está com ciúmes da minha beleza agora? Stiles disparou. Parem de falar e vamos acabar com ele. Os dois arrancaram Scott da cadeira, jogaram-no no chão da cozinha e começaram a chutá-lo. Scott apenas se encolheu, rindo incontrolavelmente até agarrar as pernas deles, investindo contra eles com uma explosão de trovão e dando um choque em ambos. Stiles gritou enquanto seu cabelo se arrepiava como de um ouriço. Todos caíram na gargalhada. Depois do caos, eles terminaram o café da manhã, lavaram a louça e foram para a escola. Pouco antes do almoço, o treinador Finstock chamou Scott Stiles em seu escritório. Scott bateu e entrou. E aí, treinador? O treinador levantou os olhos da mesa. Tem um bando de calouros fazendo testes para o time esta tarde. Quero que vocês dois idiotas liguem para o Larrey, o Boyd e o Steiner e me ajudem a escolher uns jogadores decentes. Stiles gemeu. Mas, treinador, esse é o seu trabalho. O treinador o encarou. Cala a boca, Stilinski. Eu já deixei vocês, palhaços, faltarem ao treino. Agora vocês vão me ajudar, ou, acreditem ou não, vou fazer vocês voltarem a todos os treinos. Todos vocês. Stiles semicerrou os olhos. Então que tal eu simplesmente sair do time? O treinador deu um sorriso sombrio. Então que tal eu ligar para o xerife e contar a ele todas as besteiras que você faz na escola? Stiles gemeu. Droga, você é malvado. Tudo bem, mas esta é a última vez que você me chantageia. Da próxima vez que quiser alguma coisa, vou te cobrar benefícios. O treinador se virou para Scott. E você, MC Cole? Está dentro? Afinal, você é o capitão. Scott deu de ombros. Não tenho nada melhor para fazer. Estarei lá. O treinador assentiu. Ótimo. Agora saia da minha sala. O quê? Está esperando eu servir o almoço? Stiles sorriu. Ah, tem almoço? Tudo bem se eu fizer. Ele estendeu a mão para a lancheira na mesa do treinador, mas o treinador a pegou de volta e o encarou. MC Cole, pegue seu amigo idiota e saia do meu escritório. Scott riu. Vamos, Stiles. Vamos. Tarde no campo de lacrosse. Scott, Stiles, Boyd, Isaac e Aiden estavam em campo ajudando o técnico Finstock a realizar testes para os calouros que esperavam entrar para o time de lacrosse. Os olhos de Scott pousaram em um dos calouros e ele pensou consigo mesmo. É o Liam. Devo adicioná-lo ao grupo? Ele franziu a testa levemente. Não estou com vontade de ficar de babá. Esqueça. Vamos esperar para ver o que acontece. Se ele estiver destinado a ficar na matilha, vai acontecer sozinho. Então seu olhar se voltou para um rapaz loiro segurando um taco de lacrosse, parado ao lado de uma garota morena. Scott deu um sorriso irônico. São Garret e Violet. Então eles estão aqui. Significa que o Deadpool já começou. Garret notou que Scott os observava. Violet, sorrindo confiante, assentiu levemente com Scott. Garret entrou em pânico imediatamente e agarrou o braço dela, arrastando-a para longe do campo. Assim que estavam longe o suficiente para que ele se sentisse seguro, sibilou baixinho. Não o provoque. Nem olhe para ele de novo. Você sabe que Deucalion e sua alcateia alfa foram atrás de MC Cole, mas além de Aiden Steiner, ninguém viu os outros desde então. Acho que eles estão mortos. Então fique longe de MC Cole. Estamos aqui por dinheiro fácil, não por ele ou sua alcateia. Violet revirou os olhos. Você pensa demais. Olha como Aiden está falando e sorrindo com eles. Não tem como matarem o irmão dele e o Deucalion. E qual é? O Scott vale 30 milhões. Acho que a gente consegue derrotá-lo. Garret franziu a testa. Não, não podemos. 30 milhões é tentador, claro, mas temos que sobreviver para aproveitar. Estou falando sério, Violet. Vamos nos ater aos alvos fáceis. Sem mexer com MC Cole ou sua matilha.
Tudo bem. Você não é divertido, murmurou Violet. Além disso, ele não sabe que somos assassinos. Não precisa entrar em pânico. Não há mal nenhum em ser cauteloso, disse Garrett. Mesmo que ele não saiba quem somos, ficamos o mais longe possível dele. Agora vamos. Vamos voltar para o campo. Preciso entrar para o time de lacrosse. Depois que os testes terminaram, Scott e seu bando estavam se preparando para deixar o terreno da escola quando uma voz familiar ecoou na cabeça de Scott. Scott, preciso da sua ajuda com uma coisa. Era o Noah. Scott respondeu telepaticamente. E certo, devo ir até você? Não. Noah respondeu. Vamos nos encontrar no rancho. Tudo bem. Scott respondeu. Depois de terminar a conversa com Noah, Scott se virou para os outros. Pessoal, vamos voltar para o rancho. Parece que nossas férias sobrenaturais acabaram. Alison ergueu uma sobrancelha. O que aconteceu? O tio Noah acabou de entrar em contato comigo, disse Scott. Ele disse que precisa da nossa ajuda e quer nos encontrar no rancho. Capítulo 149. Quando Scott e os outros voltaram da escola e chegaram ao abrigo da matilha, encontraram a matilha inteira já reunida. Sentada ao lado de Noah e Parrish, estava uma mulher com 4 crianças ao seu lado, com idades entre 12 e 6 anos. Depois de cumprimentar a todos, Scott olhou para Noah e perguntou, então, quem é ela? E o que está acontecendo? Noah respondeu, ela foi à delegacia procurando especificamente por você. Scott franziu a testa. Por que ela está me procurando? Noah deu de ombros. Não sei. Ela não me disse nada. Só perguntou se eu sabia como encontrar Scott MC Cole e disse que você era o único que poderia ajudá-la. Scott se virou para a mulher. Por que você está me procurando? A mulher olhou em volta e disse, podemos conversar em particular? O que vou dizer não é para pessoas normais ouvirem. Scott balançou a cabeça. Pode falar aqui. Ninguém aqui é normal. Eles são da minha alcateia. A mulher hesitou, depois assentiu. Mas antes que pudesse falar, Melissa disse. Espere, disse Melissa. Como você sabe sobre o Scott? E o que exatamente você sabe sobre ele? A mulher respondeu, foi uma alfa chamada Satomi que me contou depois que fui até ela em busca de ajuda. Ela disse que ela e sua matilha são pacifistas e não podiam me ajudar, mas me disse que Scott MC Cole é o alfa que protege Beacon Hills e que ele talvez pudesse me ajudar. Ela se virou para Scott. Foi tudo que a Satomi me disse. Ela não me disse onde te encontrar nem nada sobre a sua matilha. Eu nem sabia que você tinha mais ou menos a mesma idade da minha filha. Scott assentiu. Entendo. Então o que você quer de mim? A voz da mulher tremeu levemente. Meu marido e 2 dos meus filhos foram sequestrados por caçadores. A polícia comum não pode fazer nada a respeito, então espero que você possa. Scott estreitou os olhos. Primeiro, me diga o que você é. Eu sei que você é um metamorfo, mas não sei de que tipo. Por favor, perdoe meus maus modos, disse ela. Meu nome é Alana, e estes são meus filhos. Somos jacalopes. Stiles piscou. O que é um jacalope? Alana deu um leve sorriso. Deixa eu te mostrar. Ela se mexeu, pelos cinzas se espalharam por seu corpo. 2 grandes orelhas de coelho apareceram no topo de sua cabeça. Seu rosto se transformou em um focinho de coelho. Chifres cresceram de seu crânio e seus pés se tornaram alongados e parecidos com os de um coelho. Um jacalope, ela explicou. É um coelho metamorfo com chifres. Stiles inclinou a cabeça. Ok, mas você não parece perigoso. Por que caçadores sequestrariam sua família? Chris disse, é para os pés deles. Alison olhou para o pai, confusa. Os pés. Chris assentiu sombriamente. Sim. Jacalopes e todos os coelhos metamorfos têm uma taxa de fertilidade anormalmente alta. Algumas pessoas os caçam por causa das patas, usando-as como amuletos de fertilidade. Eles os colocam debaixo das camas, na esperança de que isso os ajude a conceber filhos. Vitória ergueu uma sobrancelha e se virou para Lana. Então, quem quer que esteja caçando sua família deve ter Phil Shaisian. Lídia franziu a testa. Phil Shaisian? O que é isso? Deaton respondeu. É uma palavra gaélica que significa pele verdadeira. É uma mistura horrível que força um metamorfo a permanecer em seu estado transformado, mesmo após a morte. É feita de veneno de canima, uma variedade rara de acônito chamado acônito negro, que interrompe a regeneração, e raiz de mandrágora. Erika torceu o nariz. Mas, por que forçar alguém a permanecer em sua forma transformada? Vitória respondeu sombriamente, para esfolá-los. As peles podem ser vendidas no mercado negro ou transformadas em troféus de taxidermia. No caso de Alana, seus pés permaneceriam em forma de coelho mesmo depois de cortados. Alison murmurou horrorizada. Isso é nojento. Chris assentiu. É sim. E não é o que caçadores de verdade devem fazer. Alana respirou fundo, trêmula. É pior do que você pensa. Os que estão caçando minha família não são apenas caçadores humanos. São Sionasha Scatra. Os olhos de Vitória se arregalaram. Raposas das sombras. Alana assentiu solenemente. Sim. E se você sabe alguma coisa sobre eles, sabe que não deixarão nenhum membro da minha família ir embora. Melissa se virou para Vitória com preocupação nos olhos. Vitória, quem são essas raposas da sombra? Por que você parece tão surpresa? A expressão de Vitória se obscureceu. Sionasha Scatra, ou raposas das sombras, são metamorfos aterrorizantes. São assassinos natos que caçam o sobrenatural não para proteger a humanidade, mas para desmantelar, embalar e vender até a última gota de suas presas. Enquanto a maioria dos caçadores enterra ou queima corpos, os Sionasha Scatra os transformam em mercadorias. Chris assentiu sombriamente. Eles operam como matadouro sobrenatural no mercado negro, coletando peles pelos ossos, dentes, garras, sangue, olhos, corações, todos os órgãos que podem. E se houver um comprador, eles até vendem suas presas vivas. E claro, eles não caçam apenas seres sobrenaturais, eles também caçam humanos normais.
Vitória acrescentou. Eles vivem sob 2 códigos brutais. 1. Não caçamos para proteger. Caçamos para lucrar. 2. Sem desperdício. Tudo tem um comprador. Chris cerrou os dentes. Eles não têm lealdade. Caçam os da sua espécie ou até mesmo a família se o preço for justo. E não demonstram misericórdia, porque misericórdia é ruim para os negócios. Scott franziu a testa. Que tipo de poderes eles têm? Chris respondeu. Eles são chamados de Sonasha Scatra, que significa raposa das sombras por um motivo. São homens-raposa com habilidades baseadas em sombras. Embora não sejam os mais fortes, são excelentes assassinos e incrivelmente rápidos. Também são muito difíceis de matar, especialmente à noite. Podem transformar seus corpos em sombras, tornando ataques físicos inúteis. No entanto, podem ser feridos por habilidades baseadas em fogo ou relâmpago, e não conseguem manter sua forma de sombra por mais de 1 ou 2 minutos. E como são metamorfos, também possuem força, sentidos, reflexos aprimorados e todas as outras características típicas de metamorfos. São ainda mais rápidos que um lobisomem comum. Os olhos de Scott se iluminaram com um sorriso perigoso. Habilidades de sombra, hein? Então são minhas. Se eu absorver os poderes deles, posso ganhar mais truques de sombra. Precisamos encontrar esses desgraçados. Noah se virou para Lana. Você sabe onde eles podem estar? A Lana balançou a cabeça. Não. Meu marido, meu filho mais velho e minha filha conseguiram atrasá-los para que eu pudesse levar meus filhos mais novos e correr. Antes de eu ir embora, minha filha me pediu para ligar para uma de suas amigas, uma garota chamada Lori, da matilha de Satomi, pedindo ajuda. Lori então me levou até Satomi. Scott perguntou, você tem alguma coisa deles? Algo pessoal? Lágrimas brotaram nos olhos de Alana enquanto ela enfiava a mão no casaco e tirava um celular ensanguentado. Este é da minha filha. Ela me deu para entrar em contato com a amiga dela, Lori. Scott pegou o telefone e o entregou a Lydia. Veja se consegue ter uma visão. Se não, mande os corvos vasculharem a reserva BA com Rios. Chris acrescentou. Procure por qualquer trailer, van ou trailer por aí. Esses desgraçados sempre viajam com suas ferramentas, para manter seu estoque sempre fresco. Lydia sentiu e fechou os olhos, segurando o telefone com força. Sua respiração desacelerou enquanto ela entrava em um de seus transes de alma penada. Momentos depois, seus olhos se abriram de repente. Stiles correu para o lado dela. O que você viu? Lydia disse, eu vi uma garota. Cabelo loiro, usando um moletom branco. Ela estava amarrada, e havia outras pessoas com ela também presas. Elas estavam dentro de uma van. Era apertada. Pareciam assustadas. Alana engasgou. Essa é minha filha. Derek perguntou. Você viu onde estava a van? Alguma placa? Lydia balançou a cabeça lentamente. Não, infelizmente não consegui ver onde. Só o interior. Scott olhou para Alana e disse, há boas e más notícias. Qual você quer ouvir primeiro? Alana hesitou, mas depois respondeu, as más notícias. Scott respirou fundo. Se não encontrarmos sua filha logo, ela vai morrer. Lydia é uma alma penada, e a maioria das pessoas que ela vê em suas visões não terminam bem. O rosto de Alana empalideceu. Medo e choque a dominaram, mas depois de um momento de respiração estável, ela perguntou, então quais são as boas notícias? Scott disse, sua filha ainda está viva. Isso significa que ainda há tempo para salvá-la. Lágrimas brotaram nos olhos de Alana. Então eu imploro, por favor, salve minha filha, meu filho e meu marido. Scott colocou a mão no ombro dela para confortá-la. Faremos tudo o que pudermos. Lydia, mande os corvos. Já fiz, disse Lydia suavemente. Scott se levantou e olhou ao redor. Certo. Quem vem comigo e com a Lydia caçar aquelas raposas? Chris e Vitória deram um passo à frente. Estamos. Eu também, disseram Allison, Malia e Stiles em uníssono. Alana também se levantou. Eu vou com você. Scott balançou a cabeça. Não. Fique aqui com seus filhos. Eles precisam de você. Aguarde boas notícias. Relutantemente, Alana sentiu e deu um passo para trás. Scott, Lydia, Allison, Malia, Chris, Vitória e Stiles deixaram o rancho e foram para a floresta. Lydia perguntou Scott. Qual direção parece certa? Não pense demais, apenas siga seus instintos. Lydia olhou em volta e apontou. Por aqui. Parece ameaçador. Tudo bem, Scott assentiu. Mande alguns corvos na frente e mostre o caminho. Lydia fechou os olhos brevemente, ordenando a alguns corvos que explorassem o caminho à frente. Então, sem dizer mais nada, ela começou a correr. Os outros o seguiram, suas formas se borrando com uma velocidade sobrenatural enquanto eles desapareciam na floresta. Capítulo 150. Scott, Allison, Malia, Chris, Vitória e Stiles seguiram Lydia pelas profundezas da floresta, caçando Sonasha Scatra. Lydia parou de repente. Stiles se pôs ao lado dela. Por que você parou? Perguntou. Lydia respondeu. Meus corvos os encontraram. Eles não estão muito longe, na mesma direção que estamos indo. A imagem que vi através dos olhos dos corvos mostrava uma van, um carro e um trailer grande. Chris estreitou os olhos. São eles mesmo. Lydia, se apresse e nos leve até lá. Quanto mais cedo lidarmos com eles, melhor. Lydia sentiu e começou a correr novamente, com Scott e os outros logo atrás. Logo, eles se aproximaram o suficiente para sentir o cheiro dos dois Sonasha Scatra. Embora ainda não os tivessem visto no momento em que o cheiro os atingiu, algo primitivo se acendeu dentro deles, uma vontade avassaladora de matar. Um rosnado baixo ecoou de todos os membros do grupo de Scott. Seus olhos brilhavam vermelhos de fúria. Scott rosnou. Esses dois desgraçados são realmente malignos. Não sinto uma vontade de matar assim desde Jennifer e suas amigas, ou Cassandra, os bricolacas. Chris olhou para Allison. Então é essa vontade de matar que você mencionou? Allison assentiu solenemente. Sim. Sempre que você sentir o que estamos sentindo agora, significa que estamos lidando com algo muito, muito ruim. A voz de Scott era fria. Vamos.
Dentro de um trailer escondido na reserva Beacon Hills, um homem e uma mulher massacravam um cadáver sobre uma mesa de metal. Eles removeram os órgãos cuidadosamente, colocando cada um em potes de vidro cheios de um líquido verde. De repente a mulher parou e olhou para a janela do trailer. Lá fora, vários corvos pousavam nas árvores próximas, observando-os em silêncio. O homem disse: Nora, por que você parou? Ainda temos outros 7 para lidar esta noite. Nora o interrompeu. Tem alguma coisa errada, Ronan. Olhe lá fora. Olha aqueles corvos. Ronan colocou um rim num pote. Então, olhou para fora e viu os corvos, mas apenas deu de ombros. São corvos. Corvos são atraídos pela morte. Não precisa se preocupar. Nora estreitou os olhos. Quando foi que você ficou tão descuidada? Não consegue sentir o perigo? Ronan suspirou. Você está pensando demais. Calhe a boca e escute, ela retrucou. Me diga o que você ouve. Ronan parou e escutou. Quanto mais ouvia, mais inquieto ficava. Sua expressão se obscureceu. Eu não ouço nada. Nenhum inseto. Nenhum animal. Nem os malditos corvos estão fazendo barulho. Os olhos de Nora brilharam vermelhos como os de uma raposa. Há algo perigoso por perto. Peguem suas armas. Preparem-se para se transformar em sombras a qualquer momento. Os dois saíram cautelosamente. Os olhos de Ronan brilharam em azul, parecendo os de uma raposa. Os dois examinaram a fileira de árvores, nervosos. Em voz baixa, Ronan perguntou: Você vê alguma coisa? Antes que Nora pudesse responder, um rosnado baixo e ameaçador ecoou pela floresta, causando arrepios na espinha deles. Então, 6 pares de olhos vermelhos brilhantes emergiram da escuridão, movendo-se silenciosamente em direção a eles. O rosto de Nora empalideceu. Droga! 6 alfas! Precisamos correr. Eles se viraram para fugir, mas Scott apareceu de repente na frente deles em um borrão de escuridão, usando seu teletransporte de sombra. Seus olhos vermelhos brilhantes os encararam enquanto ele rosnava. Vão a algum lugar, raposas? Nora rapidamente levantou uma arma e apontou para Scott. O cano estava carregado com balas contendo um líquido amarelo brilhante. Quem é você? Scott deu um sorriso irônico. Não precisa que os mortos saibam quem somos. Com um bufo, Nora disparou 2 tiros. Scott casualmente as pegou no ar. As balas se estilhaçaram com o impacto, liberando um líquido amarelo que espirrou em suas mãos. Scott olhou para o líquido, limpou a mão e riu baixinho. Aço de lobo amarelo. Esperto. Mas, infelizmente para você, não funciona comigo. Stiles deu um passo à frente. Scott, deixa o cara comigo. Eu realmente quero a habilidade dele de se transformar em sombra. Ronan olhou feio para Stiles. Como assim, você quer a minha habilidade? Antes que Stiles pudesse responder, Nora disparou. Pare de falar tanto. Eles sabem o que somos e não estão com medo. O que significa que descobriram como lidar com a nossa habilidade de sombra. Antes que Ronan pudesse reagir, Nora o agarrou e o jogou em Scott. Então, sem hesitar, ela se transformou em sombra e tentou fugir. Certo, Stiles, ele é seu, disse Scott calmamente. Alison, o resto de vocês, vão para a van e resgatem as pessoas que estão lá. Scott desapareceu em um redemoinho de escuridão, reaparecendo diante da forma sombria de Nora. Ele cobriu a mão com sua habilidade de trovão e a socou no rosto. O impacto enviou uma onda de eletricidade através do corpo sombreado dela, fazendo-a voltar à sua forma humana e lançando-a para trás no ar. Ela girou algumas vezes antes de cair no chão. Tonta e desorientada, Nora cambaleou e balançou a cabeça. Seus olhos se fixaram em Scott, não com medo, mas com ganância. O que é você? Perguntou ela sem fôlego. Não conheço nenhuma criatura que consiga usar sombra e trovão ao mesmo tempo. Algo como você seria vendido por um preço altíssimo. Seu corpo começou a se mover. Pelo cinza escuro se espalharam por sua pele, sua cabeça se transformou na de uma raposa e seus membros se alongaram. Seus pés se transformaram em patas de raposa. Sacando 2 adagas do cinto, ela investiu contra Scott. Scott sorriu e pensou, talvez eu devesse tentar minha habilidade de controle de sangue. Ele estendeu uma garra e arranhou o próprio braço. Sangue escorria do ferimento e Scott o manipulou, moldando-o em um chakram. Com um movimento rápido ele o arremessou em Nora. Nora se esquivou e correu em sua direção, com as adagas em punho. Quando estava prestes a atacar, notou Scott sorrindo ironicamente. Uma sensação de perigo a invadiu, e ela instintivamente tentou se distanciar, mas havia calculado mal. O perigo não vinha diretamente de Scott. Vinha do chakram de sangue que ele havia lançado. Antes que ela pudesse reagir, o chakram sob o controle de Scott cortou uma de suas pernas logo acima do joelho. Ela caiu no chão, gritando de dor. Scott pegou o chakram que retornava e o transformou em uma katana. Aproximou-se dela calmamente e decepou sua outra perna. Então, usando sua habilidade de trovão, liberou uma onda de eletricidade em seu corpo. O choque a forçou a retornar à sua forma humana. Sua pele começou a formar bolhas e ficar preta por causa da correnteza, e em segundos, ela perdeu a consciência. Scott ajoelhou-se ao lado do corpo inconsciente dela e cravou suas garras na nuca dela, lendo suas memórias e absorvendo seus poderes. Quando terminou, levantou-se e, sem hesitar, invocou fogo e queimou o corpo de Nora até reduzi-lo a cinzas. Perto dali, Stiles estava agachado ao lado de Ronan caído, lendo suas memórias e absorvendo seus poderes. Ao terminar, ele também invocou fogo e reduziu Ronan a cinzas. Então, virou-se para Scott. Você leu as memórias dela? Perguntou Stiles com o rosto pálido. A mente desse cara era perturbadora. Acho que vou ter pesadelos por uma semana. Scott assentiu, sério. Esses 2 desgraçados eram nojentos. Stiles balançou a cabeça. A propósito, você viu o verdadeiro motivo pelo qual eles vieram para Beacon Hills? Sim, disse Scott. Stiles de repente o agarrou pelo colarinho. Então por que você parece tão indiferente? Alguém está colocando recompensas pelas nossas cabeças, Scott. Scott riu baixinho.
Você não está realmente preocupado com isso, está? Você só está com ciúmes. Ciúmes? Scott deu um sorriso irônico. Minha cabeça vale 30 milhões. A sua só 15. Até a da Lydia vale 25. Stiles o soltou. Droga. Quem quer que tenha criado esse Deadpool, juro que se eu encontrar o desgraçado, vou fazê-lo desejar estar morto. 15 milhões para mim? Eu, o grande Stiles. Scott pensou consigo mesmo. Parece que o Deadpool mudou. No original, eu valia 25 e a Lydia 20. Mas agora eu valia 30 e ela 25. E essas raposas das sombras também não faziam parte do original. Parece que há mais nisso do que apenas a alma penada Meredith. Bem, isso deve ser interessante. Então ele disse em voz alta, ok, não vamos falar das recompensas até voltarmos para o rancho. Por enquanto, vamos dar uma olhada no trailer. Vi nas memórias da Nora que eles têm 4 milhões em dinheiro lá. Scott e Stiles entraram no trailer e encontraram Chris e Vitória lá dentro. Ambos pareciam furiosos, e não era difícil entender o porquê. O trailer foi um show de horrores. Jarros cheios de partes de corpos preservadas enfeitavam as prateleiras. Cabeças decepadas de metamorfos, ainda congeladas no meio do turno, mesmo na morte, olhavam fixamente para as vitrines. Ferramentas destinadas a massacrar criaturas sobrenaturais estavam espalhadas sobre mesas ensanguentadas. Alison, tendo ajudado as 7 pessoas capturadas com Lydia e Malia, deixou-as aos cuidados de Lydia e entrou no trailer com Malia. Chris viu as filhas chegando e rapidamente tentou detê-las na porta. Meninas, não entrem aqui. Vocês não precisam ver isso. Vitória balançou a cabeça. Deixe-os, Chris. Eles precisam ver o lado feio do nosso mundo. Alison caminhou mais para dentro, os olhos examinando o conteúdo horrível. A raiva fervilhava em sua voz. Malditos monstros. Como puderam fazer uma coisa dessas? Até Malia, que normalmente se importava apenas com seus entes queridos, parecia visivelmente irritada. Alison olhou para um cadáver estendido sobre uma das mesas de metal. Parece que chegamos um pouco atrasados. Não conseguimos salvá-lo. Stiles olhou para ele e deu de ombros. Não se sinta tão mal. Ele era um mendigo. E a propósito, tem outro com as 7 pessoas que você acabou de resgatar. A gente tem que lidar com ela também. Vitória assentiu. Certo, crianças. Vamos pegar tudo de valor e sair daqui. Scott assumiu o comando. Stiles, pegue o dinheiro e todos os livros e documentos. Eu pego as ervas e as armas com Chris e Vitória. Alison, Malia, voltem para Lydia e fiquem de olho naquela mendigo. Ela é a velha gorda. Depois de retirar tudo que era útil do trailer, Scott foi até os reféns resgatados. Notou um homem parado protetoramente ao lado de um adolescente e uma adolescente, ambos mais ou menos da sua idade. Vocês são da família da Lana? Scott perguntou. Sim, respondeu o homem. Obrigado por nos salvar. Lydia já explicou o que está acontecendo. De nada, disse Scott. Então, olhou para o resto do grupo. E vocês? Quem são vocês? 3 pessoas se adiantaram. Uma delas falou, meu nome é Demarco. Nós 3 somos da Alcateia de Satomi. Obrigado por nos salvar. Scott assentiu, então abriu um portal de sombra e enviou os 3 lobisomens da matilha de Satomi de volta para a cidade. Depois de esperar alguns minutos, ele abriu outro portal, desta vez para o rancho, e enviou a família de Alana. Chris, Vitória, Alison, Lydia e Malia o seguiram, carregando os itens que haviam recuperado do trailer. Assim que todos passaram, Scott fechou o portal. Então virou-se para a velha que havia ficado para trás. Sem dizer uma palavra, ele desapareceu e reapareceu ao lado dela, cravando as garras na nuca dela. Após confirmar que ela era de fato uma mendigo que se alimentava de humanos, ele quebrou seu pescoço e a queimou até virar cinzas. Stiles se aproximou dele. Então, o que fazemos com a van, o carro e o trailer? Queime-os, é claro, respondeu Scott. Os dois invocaram fogo e incineraram os veículos até que tudo que restou foi metal derretido. Depois, Stiles sorriu. Quer testar nossas novas habilidades? Ele transformou o corpo em sombra e sorriu ironicamente. Tentaram me acertar, mas não viram fogo nem trovão. Scott tentou um soco, mas sua mão passou direto pela forma sombria de Stiles. Legal, disse Stiles. Vamos ver quanto tempo eu consigo aguentar. Cerca de 1 minuto e meio depois, ele voltou ao normal. Então, uns 90 segundos. Talvez 2 minutos se eu forçar, mas vai consumir muita energia. Scott assentiu. Eu tenho a mesma habilidade de sombra daquela vadia, e acho que ganhei uma nova habilidade também. Observe. A escuridão começou a emanar de seu corpo, girando ao seu redor. Ele se concentrou, e a escuridão se transformou em mãos sombrias que se lançaram e agarraram Stiles, prendendo-o com força. Mas Stiles se exibiu e se libertou com pouco esforço. Parece legal, disse Stiles. Mas é muito fraco. Scott respondeu. Quando absorvi os poderes daquele vampiro ancestral, eu conseguia criar a escuridão, mas não conseguia controlá-la. Agora, depois de absorver o poder da Raposa das Sombras, consigo fazer isso. Acho que quanto mais criaturas das sombras eu absorver, mais controle terei. Honestamente, eu provavelmente não deveria ter deixado você absorver o poder daquela Raposa das Sombras. Stiles passou o braço em volta dos ombros de Scott e disse com um sorriso. Vamos lá, somos irmãos. Você não pode ficar com todas as coisas boas só para você. Você precisa aprender a dividir com seu pobre e fraco irmão. Scott apenas balançou a cabeça com um sorriso. Vamos para casa. Ainda precisamos contar aos outros sobre as recompensas por nossas cabeças. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.